Boa tarde. Tem alguém me ouvindo aí? Tá. Acho que eu ouvi alguém aí. Deixa eu ver onde é que é aqui o chat. O áudio está funcionando, professor. Tá funcionando o áudio? Tá. Maravilha. Estão me vendo também bem aí? Um, dois, três, quatro, 8. Sim, tá tudo funcionando direitinho. Maravilha. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver quem é que já chegou. Tem gente entrando agora. Maravilha. Vamos só dar um tempinho aí, tá, pessoal? Para chegar mais gente, eu já começo a falar aí. Vocês têm alguma questão que vocês queiram falar? Alguma dúvida inicial já? Tô meio estourado aqui. Ai, ai. Alguém já teve aula aí de manhã? Com alguma disciplina? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu só queria checar uma coisa, já que realmente não me lembro de tantos meses atrás, mas como é mesmo que funciona a avaliação dessa matéria? Eu lembro das primeiras aulas de debate, mas eu não lembro como ia ser avaliado. Tá, eu vou explicar isso na aula de hoje, tá? Já separei uns slides aqui, vou mostrar. Nós vamos falar sobre isso durante a aula. Aí só para não ficar repetindo, vamos esperar o pessoal entrar, que daí eu falo só uma vez. Ok. Beleza? Mais alguma questão aí, pessoal? Todo mundo conseguiu acessar bem aí, tá? Já tem familiaridade com o Zoom. Alguém teve alguma aula aí de manhã, não? Ou é a primeira aula de todo mundo aí remota? Eu não tive nenhuma até agora. Não? Primeira aula do UNB desde o início da pandemia. Tá. Teu nome é, desculpa, JV Hobby. É João Vitor Vanzoff e Robalinho. Ah, beleza, João Vitor, bem-vindo aí. É o que eu tô imaginando. Acho que a maioria de vocês vai acabar sendo a primeira aula, né? Ai. Dos que já estão aí, tem alguma outra disciplina que está usando o Zoom? Porque a UNB sugeriu usar o MS Teams. E aí depois eu vou explicar para vocês, por causa do nosso debate, pelo que eu sei, só o Zoom que tem a ferramenta para dividir a turma em 2 grupos, por isso que a gente vai usar o Zoom, tá? Mas aí queria ver com vocês se tem alguma outra disciplina também usando o Zoom ou se é só a nossa. Se alguém tiver alguma disciplina aí que esteja usando o Zoom, aí por favor me avisa só para eu ter uma noção. Professor, eu tenho uma matéria que eu estou usando o Zoom. Ah, é? Tá. Uhum. Maravilha. Eu vou fazer uma proposta depois para vocês aqui. E aí eu não sei como é que vai funcionar para quem estiver tendo outras disciplinas com o Zoom. Mas aí a gente conversa mais para frente. Não sei se vai dar muito trabalho ou não. Que a ideia seria vocês mudarem de nome na nossa disciplina aqui. Mas vamos conversar, vamos ver como é que fica. Ai, ai, quantas pessoas? 22 pessoas. Gente, eu já tô... pelo que eu vi pela lista de chamada, tinha a maioria de vocês começou o semestre lá, né, em março, presencialmente. A gente teve 2 aulas, se eu não me engano. Por sinal, foi a última aula que eu dei antes de começar essa loucura toda aí.
Foi uma quarta-feira, dia 11, a gente teve aula. Eu me lembro, eu estava voltando para casa quando eu vi a notícia de que o Ibanez tinha emitido o decreto lá de começando a quarentena aqui no DF. E aí eu fiquei super feliz na época, porque tinha um Grenal no dia seguinte, eu ia dar aula na quinta-feira de noite, era o Grenal da Libertadores, eu consegui assistir o jogo. Achava que ia ser uma coisa super rápida, assim, que na semana seguinte já ia estar tudo normalizado. Mas jamais imaginei que a gente já está até agora nessa função. Bom, aí a gente teve aquela aula, pelo que eu vi, a maioria de vocês teve aula, né? Teve essas 2 aulas iniciais, onde a gente não teve nenhum conteúdo, né? Eu apresentei a disciplina, né? O método de avaliação, o formato das aulas e tal. Na aula seguinte a gente eu me apresentei um pouco, falei um pouco de mim, vocês falaram, daqueles que estavam na turma já, né? Falaram um pouco de vocês. Só que nessa mudança tiveram algumas pessoas que saíram da turma e outras pessoas que entraram, né, na turma, que não estavam lá naquela época com a gente. Então a gente vai acabar, deixa eu ver o que está rolando no chat aqui, a gente vai acabar... Como é que abre? A gente vai acabar repetindo, tá? Aquelas aulas iniciais. Estou tentando me achar aqui com o chat, que ele saiu do canto aqui. E aí a gente vai repetir, então, aquelas aulas iniciais, tá? Porque a gente tem algumas pessoas que são novas aqui. Estamos vendo, boa tarde, acabei de sair de uma aula. Tem uma matéria que está usando o Zoom. É a Carolina, né, que já tinha falado. Por enquanto só essa, no meu caso só essa. Maravilha, gente. Para quem estava lá nas aulas presenciais, né, eu já tinha falado que eu também dou aula no curso de Direito do Projeção, das faculdades Projeção, lá em Taguatinga. E aí aconteceu que lá foi essa minha primeira aula suspensa, né, da quinta-feira, imediatamente posterior ao decreto de Ibanez. Só que lá durou uma semana, a gente ficou uma semana e 2 dias, assim, a gente ficou sem ter aula. E aí eles já montaram lá uma estrutura para a gente retomar as aulas de forma remota. E lá eu estou usando o MS Teams, que é a plataforma que eles colocaram lá para a gente dar as aulas. Às vezes dá uns paus no MS Teams, assim, o chat some, a pessoa entra, não consegue ligar áudio ou vídeo. Aqui no Zoom eu usei para algumas questões mais pessoais, assim, reunião de família. Trabalho, acho que eu nunca usei aqui, para outras questões. Trabalho, geralmente uso o Google Meets. Então eu não tenho muita familiaridade, já tenho uma noção geral aqui, mas tem algumas coisas que eu estou me familiarizando aqui no Zoom, tá? Só que, como eu disse, pelo que eu sei, é a única plataforma que permite dividir vocês em 2 grupos, né? Então, quem se lembra lá um pouco da explicação, eu sei que tem algumas pessoas que já tiveram aula comigo em outros semestres. Então, vão ter nas aulas de debate, eu vou dividir vocês em 2 grupos para vocês conversarem entre vocês, sem que um grupo fale com o outro. O Aprender 3 também permite, Thalita? Não sabia. Eu confesso assim, ó, eu usava o outro, né, o Aprender, acho que é o 2, se eu não me engano, que era a modalidade que a gente usava antes. Só que mudaram para o 3, e aí eu pedi a formação da turma, e aí o Aprender, a plataforma lá me respondeu dizendo que ainda não tinha nenhuma disciplina no meu nome. Parece que eles estão com um problema lá no SAA, eu acho, da UNB, para vincular os professores voluntários com as disciplinas. Alguma coisa assim, a professora Graziella tinha me dito que tinha tido algum problema com isso, que estava um pouco demorado. Não estava aparecendo no sistema da UNB, aqui no SIGA, eu acho que é o sistema, né? Agora começou a aparecer a disciplina, mas lá o pessoal do Aprender não está tendo acesso a essa informação. Então me negaram a abertura da disciplina no Aprender, no 3.0, e pediram para entrar em contato com a SAA. Eu entrei em contato. Para outras coisas, eles até estavam sendo bem rápidos, assim. Eu precisei pedir umas outras coisas lá no SAA. Só que agora já faz aí mais de uma semana e ainda não tive resposta.
Então, eu estou dependendo dessa resposta do SAA para ver se eles vinculam meu nome com a disciplina para a gente poder também abrir a disciplina lá na plataforma Aprender. Eu posso dar uma fuçada lá para ver como é que funciona as aulas por lá. Mas por isso, pessoal, que eu peguei o Zoom aqui, por causa dessa funcionalidade que eu sabia, no Aprender eu nunca tinha mexido, mas pelo que eu conheço do MS Teams e do Google Meets, lá não é possível fazer isso, dividir a turma em 2 grupos. Tá? Mas depois vocês me contem, tá? Conforme vocês forem tendo experiências aí com outras disciplinas, no uso dessas ferramentas, se vocês notarem que alguma outra ferramenta está melhor, está funcionando melhor, tem alguma funcionalidade mais interessante, me avisem aí. Tá? Acho que essa é a primeira questão, né, para a gente poder começar a trocar uma ideia aí sobre a nossa disciplina, que isso se impõe agora nessa situação que a gente está vivendo, né, de a gente ter muita flexibilidade, tá? Então, tem que estar, todos nós, né, eu como professor, principalmente, aqui, organizando a disciplina, e vocês também aí, né, como alunos e alunas, né, também tem que, todos temos que entender, peço também já, porque como eu disse, como eu já estou dando aula lá no Projeção de Taguatinga, comecei lá no finalzinho de março, né, uma semana depois ali da paralisação, eu já estou com alguma familiaridade com essas aulas, já estou sabendo como é que funciona, internet, câmera, fone, áudio, iluminação e tal, apesar de que agora de tarde está um pouco diferente, estou vendo, estou meio estourado aí para vocês, mas eu vou corrigindo com o tempo. Então, eu já estou com pouca, né, porque tudo é novo, mas já estou com alguma familiaridade aí com essas aulas remotas, mas eu no Projeção foi difícil, tá? Tiveram professores, acho que principalmente os mais velhos, né, imagino, que não tenha tanta familiaridade com essas ferramentas e que estejam mais acostumados com as aulas no formato convencional, no presencial. Lá no Projeção, eu sei que muitos professores sentiram bastante, né, essa mudança. Teve gente que desistiu de dar aula, teve gente que se aposentou por causa disso. Tá? Então, peço aqui no meu papel de professor, né, peço para vocês que vocês Professor? tenham aí... Oi? Só queria checar uma coisa para ver se eu entendi. As nossas aulas vão ser todas de debate ou a gente vai ter conteúdo, debate? Eu vou explicar em mais detalhes isso depois, mas vamos seguir o mesmo formato, tá, João Vitor? Vai ser a mesma estrutura que a gente seguiu, só algumas pequenas adaptações a gente vai ter que fazer, tá, na forma de participar. A gente só vai descobrir também na prática, né, quando a gente começar a fazer essas aulas, né, para ver como é que vai funcionar. Imagino que muita coisa vai surgir com o desenvolver aí da disciplina, para a gente poder saber como é que faz ou como deixa de fazer. Mas a ideia é manter o máximo da estrutura presencial, tentar replicar aqui o máximo que a gente conseguir. Tá? Então, vamos ter na segunda... Agora tem muito feriado na segunda, tá? Então, eu não consegui manter, eu sou meio... Tem um pouco de toque, eu gostava que as aulas de segunda fossem de apresentação e as aulas de quarta fossem de debates, mas esse semestre ia ficar impossível, porque tem muito feriado na segunda-feira. E quebrou toda a divisão da disciplina, então cada tema vai ter a primeira aula onde eu vou apresentar o conteúdo, graças aqui à aula remota, né, uma coisa que vai nos permitir eu utilizar mais slides, que lá na UNB, por causa do sol, a gente tinha um pouco de dificuldade. Vou conseguir usar umas ferramentas aqui de pesquisa com vocês, então as aulas acho que vão ficar um pouco mais interativas, vocês vão poder participar mais mesmo das aulas onde eu apresento o conteúdo. E aí, na segunda aula de cada tema, a gente vai fazer o debate, tentando também ao máximo replicar aqui a realidade que a gente tinha em sala de aula. Tá? Não sei, eu quero ver aí como é que vai ser, dependendo da conexão de vocês, dos aparelhos que vocês estiverem usando, se vocês vão conseguir falar, se vão querer ligar a câmera ou não, se vamos usar por texto. Isso aí a gente vai ter que, como eu disse, ter muita flexibilidade e ir adaptando conforme a disciplina for andando. Mas eu acho que o máximo que a gente conseguisse replicar da aula presencial tornaria mais interessante para todo mundo, né? Porque senão, se ficar só texto, vai ficar um negócio meio chato de ficar lendo, né? Eu bolei aí esse negócio de fazer umas perguntas para vocês, vou ter que ficar montando esses slides a cada aula para não ficar só eu aqui falando e aparecendo para vocês, para ficar uma coisa mais interessante também.
Tá? Mas a ideia é tentar replicar isso. Então vai ter sim aula de apresentação, de conteúdo, né, entre aspas, porque é mais... como é que eu vou dizer? Eu já falei, mas vamos repetir aí para quem não lembra, para quem é novo ou nova aí na turma, que eu não sou um especialista, não sou um grande, né, conhecedor de nenhum dos temas que a gente vai trabalhar. Tinha um que eu dizia sempre, não, tem um que é o da minha tese de doutorado, e eu cortei esse tema, né, porque a gente vai ter menos semanas agora também nesse semestre, então eu acabei tirando o tema da minha tese de doutorado e foquei em outros que eu acho mais interessantes para o debate. Então, todos que a gente vai debater, eu não me arrisco a dar a palavra final, dizer isso é assim ou é assado. Né? Até um pouco da proposta da disciplina é a gente tentar seguir um caminho diferente, tentar olhar os nossos conteúdos de outra forma. Mas a proposta é ser uma coisa bem aberta. Então, mesmo essa aula onde eu apresento os conteúdos, é mais uma provocação para vocês do que eu, né, dando um conteúdo. Eu me dei conta disso, sabe, gente, que eu acho que a forma de classificar melhor essa disciplina aqui seria mais, até vi agora, por causa dessa questão aí do replanejamento da UNB para o novo formato de aulas remotas, eu vi que tem uma classificação de aulas teóricas, aulas práticas dentro da UNB. Eu nem lembrava que tinha essa divisão. E eu acho que talvez, né, não sei o que vocês acham, aí, como é que a gente pode classificar essa disciplina. Eu acho que tem uma boa pegada de aula prática essa disciplina, né? Uma ideia de a gente tentar colocar em prática os conteúdos teóricos que a gente aprende em outras disciplinas. Presença, Ricardo. Pois é, eu tinha falado lá, comecei sendo meio professor chato, né, dizendo que ia tentar cobrar presença de vocês. Não me lembro, nem me lembro agora, para falar a verdade, o que eu tinha decidido no final. Eu estava na dúvida se eu ia cobrar presença esse semestre ou ia dar o último semestre de chances. Acho que era o último semestre que eu ia tentar sem fazer chamada, porque eu não gosto de fazer chamada. Mas não vou fazer não chamada aqui. Vai ter o esquema de a participação numa aula, na aula de conteúdo permite a participação no debate e a participação ou na aula de conteúdo ou no debate permite enviar os documentos escritos, tá? Então não vai ter... Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Não vai ter, viu, Ricardo? Não vai ter presença, não vai ter chamada, tá? Mas participar de uma aula vai ser o que vai permitir participar das atividades que valem nota. Então, eu não preciso controlar a presença de vocês, porque vocês vão precisar da presença para alcançarem a nota para aprovação. Tá? Então, não tem presença, mas acaba tendo que estar presente para conseguir a nota. Não vai ser reprovado, ninguém vai ser reprovado por falta, mas quem faltar vai acabar sendo reprovado por nota. Bom, só para voltar, né, pessoal, que eu acabei parando aqui para responder as perguntas de vocês, eu queria realmente pedir, assim, eu sei que, sei lá, talvez vocês não tenham tanta empatia com todos os professores ou todas as professoras de vocês. Esse é um espaço onde a maioria de vocês, imagino, né, pela média, pelo menos por serem mais jovens, vocês vão se sentir mais à vontade do que muitos dos professores ou muitas das professoras de vocês. Então, eu peço que vocês tenham um carinho especial, principalmente com aqueles professores, aquelas professoras mais velhas que têm mais dificuldades. Tá? Não é só uma questão de idade, né, mas geralmente essa questão geracional acaba pegando aí para essas novas tecnologias. Então, deem uma chance aí, tenham mais paciência, ajudem também quando puderem, tá? Os professores e as professoras que tiverem com mais dificuldade, que eu imagino que vai acontecer muito disso, tá? De vocês terem alguns professores que vão sofrer, que vai ser... Imagina, gente, tem professor, ainda mais na UNB, né, que vocês têm professores maravilhosos, professoras maravilhosas, super experientes, com, né, décadas de experiência aí dando aula, fazendo pesquisa e trabalhando nos temas que eles passam ou elas passam para vocês, né? E agora pode ser vai ser, né, para muitos um desafio enorme se adaptar, vão sair daquele espaço onde as pessoas viveram a vida toda, né, dando aula e se sentindo seguro e tendo sua forma de dar aula, e vão ter que se reinventar agora para dar aula dessa maneira. Não vai ser fácil para muitos e muitos, né, dos professores e das professoras. Então,
peço aí que vocês tenham carinho com essas pessoas e ajudem para que não tenha maiores, né, atritos, maiores problemas com essa situação. Tomara, né, que em breve a gente possa retomar nossas aulas presenciais, né? Espero também, né, eu já falei lá no e-mail para vocês, espero que todos vocês estejam bem, que as famílias de vocês, os amigos, amigas, todo mundo esteja bem. Espero que toda essa situação tenha afetado vocês aí o mínimo possível, mas eu sei que todo mundo acabou sendo afetado, né, nos mais diferentes níveis, nas mais diferentes formas, tá? Mas é um desafio, né, é uma mudança que a gente está tendo que passar. Tem coisas que a gente não vai recuperar, né, como especialmente, né, as centenas não, né, mas as dezenas de milhares de vidas, né, a centena de vidas que já foram perdidas aí aqui no Brasil, isso a gente não recupera, né, também pessoas que perderam emprego, trabalho e renda também, isso é complicado. Mas, por outro lado, né, a gente também está sendo forçado a desenvolver soluções para isso, né? Na próxima aula eu vou contar um pouco mais para vocês, que eu também trabalho na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública. Estou com 2 projetos lá, 2 trabalhos que eu estou tendo lá, diretamente ligado com questões aí de transformação digital aí do governo. Então, eu também acabo tendo essa visão assim, de ver isso também como um empurrãozinho para a gente se acostumar, né, ou acelerar esse processo de transformação de algumas estruturas, de algumas lógicas que a gente usava e talvez, né, a gente consiga também tirar alguma coisa de bom aí dessa situação toda. Tá? Acho que, pela minha experiência lá no Projeção, né, para contar um pouco de vocês, no começo tinha muita gente reclamando com dificuldade de acesso, dificuldade de conexão, não gostando da estrutura, dos alunos, né? Agora eu estou falando das alunas. Teve, no começo, eu acho que teve um percentual maior de pessoas que não estavam gostando do começo das aulas, nesse formato remoto. No final do semestre o negócio parecia estar melhor. Eles fizeram uma pesquisa lá no Projeção para ver, né, como é que no final do primeiro semestre, para ver como é que a gente continuava no segundo semestre, porque o Ibanez já tinha liberado, né, as aulas presenciais. E 60 e poucos %, assim, na média dos campi do Projeção, acabaram escolhendo continuar com a aula remota, né, 60 e poucos %, mais uns 20 e poucos % queriam mesclado, assim, entre aula remota e aula presencial, dependendo do conteúdo. Né? Então, aí, quase 80% aparentemente gostou do formato remoto. Agora eu já comecei, já estou, acho que 2 semanas ou 3 semanas, 2 semanas, já começou o segundo semestre lá no Projeção, e também a turma que eu estou tendo agora aparentemente está gostando, e pelo menos a maioria das pessoas estão gostando do formato, né, da ferramenta, estão mais acostumados, já sabem melhor, já está com essa ideia, porque o primeiro semestre foi complicado, né? A gente começa um semestre com a expectativa de aula presencial, e aí no meio do processo a gente tem que mudar para aula remota. Agora, o segundo semestre lá, a gente já começou remoto, então o pessoal já sabia como é que ia ser o semestre. A gente está nessa situação atípica, né, de a gente ainda estar no primeiro semestre, né? Então, como eu disse para vocês, agora estamos com 30 pessoas, nossa turma tem 40, né? Acho que deve ser 29, porque deve estar me contando aqui. Então, já estamos aí com uma quantidade bacana. Deixa eu ver onde é que eu... Não está aparecendo o relógio aqui para mim. 4h20. Então, já vou começar, tá? Agora, quem chegar mais tarde pode ver. Não sei se avisa vocês. Isso, tá. Ricardo, já vou comentar também a questão de onde eu vou disponibilizar. Eu ia falar exatamente disso, tá? Não sei se vocês receberam aviso, não sei como é que funciona para vocês. Eu programei aqui, eu estou com uma versão paga, tá, do Zoom, então a gente não vai ter problema de cortar a aula quando fecha os 40 minutos, né? Que geralmente a versão gratuita funciona assim. E aí eu configurei aqui o Zoom para que quando entre na sala de aula já comece a gravação, para eu não me esquecer, tá? Porque
eu comecei a fazer isso também lá no Projeção, para poder disponibilizar a aula. Então eu deixo de aviso para eu vi que algumas de vocês entraram de manhã e agora no começo da tarde, tá? No link para o acesso à aula. Não tem problema, eu fiz isso justamente para que vocês ficassem à vontade, para ir testando. Quem quiser entrar antes de mim na sala de aula pode entrar. Se vocês quiserem entrar e ficarem conversando aí entre vocês, né? Acho que é uma situação que reproduz de forma mais próxima o ambiente que a gente tinha em sala de aula. Por isso que eu deixei a sala aberta para vocês entrarem. Eu só aviso que já grava, tá? Então, sei lá, se alguém entrar lá sozinho e ver, não tem ninguém, né? Ligar a câmera, estiver no banheiro, sei lá, alguma situação dessa, tomem cuidado, né? Porque são agora essas situações também que a gente vai ter que aprender a lidar por causa dessas novas ferramentas. Então, saibam que mesmo quando vocês entram sozinhos ou sozinhas, mesmo que eu não esteja lá, o Zoom automaticamente começa a gravar e disponibiliza para mim depois, tá, o vídeo. O que eu vi lá, o pessoal só tinha entrado sem imagem, então acho que não teve nenhum problema. Também não fiquem falando mal de mim lá, porque eu posso ouvir depois, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Mas, começando a responder a pergunta aqui do Ricardo, então eu vou gravar as nossas aulas, essa aqui já está sendo gravada, porque começa automaticamente a gravar, assim que vocês entram já começa a gravar. Vou conversar mais sobre isso, né, especialmente sobre os nossos debates, porque eu acho que isso foi uma questão aqui que me tirou o sono, né, pensando como é que eu posso dar uma aula que nem no formato que eu dava lá na UNB e deixar isso gravado, né, na internet aí para qualquer pessoa usar, sabe-se lá como. Então eu peço para vocês, só que vocês já agora, né, antes, se vocês entrassem, antes de eu entrar também, mas agora especialmente, tomem cuidado, né, com o que vocês vão falar, né? Não é para constranger ninguém aqui, pelo contrário, eu vou tentar fazer o máximo para vocês se sentirem super à vontade para falar o que vocês quiserem. Só que cuidem, né? Se vocês sabem melhor do que eu como é que funciona a internet, aí de algum comentário poder ser tirado de contexto e tal. Por isso eu tenho uma proposta que eu vou fazer para vocês, aí de vocês trocarem os nomes, tá? A gente criar codinomes aqui, ou nicks, sei lá que termo que eu posso usar, para vocês participarem do debate sem esse problema. Tá? Mas depois eu explico melhor para vocês. Como que eu vou disponibilizar essas gravações, que foi a pergunta do Ricardo? Tá? Eu vou colocar esses vídeos num canal de YouTube. Tá? Eu tenho um canal pessoal meu, se vocês botarem meu nome lá, são coisas minhas, sei lá, viagens, shows que eu fui, não tem nada a ver com isso, não percam tempo de vocês por lá, porque não tem nada a ver, nem sei se está público isso, vocês conseguem acessar, acho que não. Mas não é por aí, tá? Eu vou mandar o link lá no Google Sala de Aula, lá, por e-mail, e assim que o Aprender estiver disponível também, vou botar em todas essas plataformas. Assim que acabar a nossa aula de hoje, eu vou fazer o download da aula e subir ela no YouTube para que vocês tenham acesso. Eu acho que o YouTube é a plataforma mais popular, né, mais fácil de vocês acessarem, tá? Então ficaria mais tranquilo aí de vocês todos terem acesso sem maiores problemas. Então a ideia é a gente ter a aula aqui pelo Zoom. Quem puder participar presencialmente é melhor, porque como eu disse, eu vou fazer, mesmo quando for a aula de conteúdo, né, de apresentação do conteúdo, tá? Porque eu vou fazer perguntas com enquetes dinâmicas. Aqui hoje a gente vai fazer o primeiro teste aqui. Tá? Então, para a disciplina, né, para a aula ficar bacana, quanto mais pessoas participarem, melhor. Né? Agora, claro, quem não puder participar, pelo menos fica com a alternativa de assistir depois a aula. Tá? E aí eu vou vincular para a pessoa ter que assistir a aula para saber quais são as perguntas e responder um questionário lá. Cada aula vai ter algumas perguntas, porque daí também conta para a pessoa poder participar depois do debate ou poder enviar os argumentos escritos. Mas, né, estou respondendo mais coisas do que vocês estão perguntando, porque tem muita coisa para a gente falar, mas vai ficar no YouTube. Essa é a resposta mais direta aí para a pergunta do colega. Mais alguma questão, pessoal, antes de eu começar? Só lembrando, tá? Eu vou explicar aqui as linhas gerais da disciplina na aula de hoje, né? Conteúdo, metodologia, avaliação. Vou fazer um testezinho dessas ferramentas aí que a gente vai usar para vocês participarem e para contar a participação de vocês nas aulas.
E vamos ver se a gente já começa a falar também sobre essa questão dos debates e de como vocês acessam aqui as aulas. Mas se você tem alguma dúvida mais geral aqui sobre essa questão toda da suspensão das aulas, da participação aqui das ferramentas que a gente está usando, alguma questão que vocês queiram, antes de eu começar a explicar a disciplina? Professor, eu tenho uma dúvida. Está conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo, Raniel. Caso aconteça alguma inviabilidade técnica, por exemplo, da internet cair ou o aparelho não funcionar, como é que fica a questão da gente participar das aulas de debate e enviar o documento? Claro. Da aula de debate, eu confesso que eu não tinha pensado em como que a gente vai fazer. A ideia é o seguinte, com relação ao documento, enviar os argumentos escritos, não tem problema, porque daí quando vocês vão ter um prazo, aí vai alguns dias para enviar, então, assim que vocês solucionarem o problema, vocês viram, ou quem tiver algum problema mais difícil, me manda um e-mail, que daí eu aumento o prazo para essa pessoa, sem problema nenhum. Então, argumento escrito não tem problema, porque tem vários dias, e se tiver algum problema maior, eu consigo ter flexibilidade para isso. Com relação à aula de apresentação do conteúdo, se cair e perder a apresentação, não tem problema, porque vai poder depois acessar a aula gravada no YouTube e vai poder enviar as respostas pelo formulário que eu vou disponibilizar. Tá? Então, vai valer a mesma coisa para quem estiver na aula e cair no meio da aula, ou quem não puder assistir nada da aula e for assistir depois. A aula de debate, como eu disse, não sei, cara. Não sei se teria como, porque como é debate, né? Tipo, fica meio sem sentido a pessoa mandar um argumento depois, né? Quando não tem o outro grupo ali para ouvir o argumento. A gente tem tempo, né? Tem a aula de debate, vamos ver. Eu acho que a ideia seria que a pessoa consegue corrigir o problema a tempo de voltar para a aula e aí apresenta depois o argumento, ou deixa para participar da aula seguinte, porque nós vamos seguir aquela mesma lógica, né, de não ter mais pontos, né, do que os 10 pontos da disciplina, para justamente vocês terem essa flexibilidade de não precisar participar de todas as aulas, poderem escolher tema, ou né, se tiver uma outra questão que impeça vocês de participarem, isso não prejudicar muito a pontuação de vocês. Então, vamos ver, não sei, vamos ver se a gente encontra alguma forma aí, caso alguém tenha um problema no meio da aula de debate. Se vocês tiverem alguma sugestão também, eu fico aberto aí de como a pessoa manda. Só não quero abrir assim para poder enviar os argumentos como se estivesse participando do debate, enviar depois, porque isso são os argumentos escritos, tá? Então, a gente tem que pensar alguma forma diferente aí de participar desses argumentos do debate, de forma diferente que não sejam os argumentos escritos. Mas, em princípio, a resposta, por enquanto, que eu te daria seria de que ou resolve durante a aula ou pula esse assunto e participa de outro. Mais alguma questão, pessoal? Valeu, Raniel. Mais alguma questão? Eu ativei agora, porque quando eu dava aula no Projeção, eles me davam um cafezinho toda hora. E aí, para dar aula, como eu não faço café aqui em casa, eu comecei a fazer chimarrão, que eu também não era muito de fazer, mas acorda que nem café, então agora fiquei viciado no chimarrão durante as aulas, então não reparem. Infelizmente não posso oferecer para vocês, que é uma das lógicas do chimarrão, mas assim que tudo tiver normalizado, a gente faz uma aula e eu compartilho o chimarrão para quem tiver interesse, já que eu vou deixar vocês na vontade esse tempo todo. Tá sintonizado no chimarrão, Valentina? Maravilha. Onde os textos serão disponibilizados, Pedro? Pois é, eu estou também vendo isso. A ideia minha inicial era botar na plataforma Aprender, né, que é o Moodle lá de vocês, aqui da UNB. Já tinha as disciplinas montadas lá dos semestres anteriores, só que aí mudou. Parece que tem como importar o conteúdo das outras disciplinas, só não pude montar ainda porque não me autorizaram montar a disciplina na plataforma Aprender, porque ainda tem um probleminha no sistema da UNB que precisa vincular a disciplina ao meu nome, porque o primeiro pedido que eu fiz eles me negaram, porque disseram que não tinha nenhuma disciplina no meu nome no sistema lá do Aprender. Então, estou esperando abrir já um processo lá no SIA da UNB, no SAA, desculpa, da UNB, para ver se eles resolvem isso. Então, assim que eles resolverem, eu vou colocar o conteúdo lá no Aprender
E estou vendo lá também, eu já vi que tem como colocar pastas do Google Drive no Google Sala de Aula, só que eu quero ver se eu consigo dividir, porque eu queria deixar por temas, eu ainda estou me familiarizando lá com a plataforma do Google Sala de Aula, para deixar divididinho tema por tema, né, botar os textos de cada tema separados para não ficar tudo bagunçado e ficar mais fácil para vocês. Mas a ideia é disponibilizar pelo Google Sala de Aula e pela plataforma Aprender. Tá? A ideia é que a gente tenha as duas plataformas. O Aprender é a que eu geralmente utilizava, só que eu me lembro que algumas turmas aí em semestres anteriores já tinham me dito sobre o Google Sala de Aula, que achavam bacana. Eu sei que o Google é bem bacana, assim, é bem fácil de usar, então eu estava a fim de tentar usar o Google Sala de Aula para conhecer. Então a gente faz o teste aí, tá? Para ver como é que fica. Em princípio, eu acho que eu vou ir alimentando as duas plataformas ao mesmo tempo. E aí a gente pode ir vendo qual que a gente prefere. Se for o caso, uma for muito ruim, a gente elimina uma das duas e escolhe a outra que for muito melhor, ou senão a gente continua com as duas. Tá? Mas a ideia é disponibilizar os textos nessas plataformas, ou no Google Sala de Aula e no Aprender, assim que o Aprender estiver disponível para mim. Alan, professor, como vai funcionar a organização do debate? Basicamente, como a gente iria fazendo presencial. Tá? Imagino que você está perguntando isso, é porque tu já sabe, né, que vai ter debate na disciplina, mas vão ser duas partes, duas etapas de debate, né, 2 grupos separados. Aqui o Zoom me permite separar vocês em 2 grupos, eu vou separar vocês em 2 grupos, aí vocês conversam entre vocês ali por uns 5 minutos, que nem a gente fazia em sala de aula, decidem os argumentos que cada um e cada uma de cada grupo vai usar. Aí a gente volta para a sala onde está todo mundo, vocês debatem entre vocês, 1 minuto aí para cada argumento, depois mudam os papéis, também falam só dentro do grupo, e depois volta, todo mundo fala junto. O contato permanecerá sendo pelos e-mails pessoais dos alunos ou mudará para os e-mails da UNB? Cara, eu recebi esses e-mails, até peço desculpas aí, acho que tem umas 2, 3 pessoas que eu incluí 2 e-mails, tá? Para mandar esses primeiros e-mails iniciais. O que eu fiz? Eu tinha os e-mails de vocês, que alguns de vocês, né, quem já tinha tido aula comigo aí no começo do semestre, lá em março, eu tinha os e-mails que vocês tinham me dado, eu tinha montado um grupo, uma lista de e-mail, né? E eu recebi também pela plataforma da UNB os nomes de vocês com os e-mails que vocês indicaram para a UNB. Tá? E aí eu usei esses e-mails. Né? A grande maioria era o mesmo, né, que vocês tinham me dado e que estava no sistema da UNB. Tinha uns 2 ou 3 só que tinham diferentes. Agora eu mandei para os 2, tá? Para não correr o risco de alguém ficar sem informação. Eu mandei para os 2 e-mails quem tinha 2 e-mails. Se alguém quiser que eu tire um dos e-mails que eu mandei, só me avisar, tá? Que eu tiro lá para vocês não ficarem recebendo duplicado. Só me avise aí quem está recebendo duplicado, se prefere que eu mande por um e-mail ou por outro, que eu mudo. E quem quiser usar qualquer outro e-mail, quiser que eu mude para o e-mail da UNB, também me avisa que eu posso mudar. Mas a ideia é continuar com essa lista de e-mail. Eu não vou usar muito, tá? É só para alguma emergência, se precisar avisar alguma coisa que eu uso a lista de e-mails. Eu só mandei agora no começo para a gente começar a se conectar. Em princípio, se deu tudo certo, a gente vai ter o mesmo link sempre aqui da reunião do Zoom, tá? Já está programado lá para ter todas as segundas e quartas. Eu só tenho que ver porque nesses feriados que a gente tem, eu acho que deve estar previsto lá, então não sei se eu consigo cancelar individualmente esses dias do feriado, ainda tenho que ver isso. Se não, vocês só ignoram quando tiver o aviso da aula num dia de feriado. Tá? Mas, em princípio, eu não vou ficar mandando e-mail para vocês, não. Tá? Em princípio, vocês vão ter acesso ou pela plataforma Aprender ou pelo Google Sala de Aula para acessarem, para enviarem as atividades, para receberem qualquer feedback sobre essas atividades, para acessarem os textos. Tá? Então, em princípio, a gente vai usar essas plataformas e eu não vou ficar mandando e-mail para vocês, não. A ideia, pelo menos, é essa. A não ser que tenha alguma emergência, alguma coisa não vá ter aula, tenha algum imprevisto. Mas eu acho difícil. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, então vamos começar aqui. Deixa eu achar aqui, que agora eu tenho que me acostumar. Aqui, share screen. Beleza. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação rápida. Qual o nome da turma no Google Sala de Aula? Despolarização sem neutralidade é o nome. Eu mandei. Tu não recebeu o convite, Ricardo? Deixa eu ver se é o Ricardo mesmo que está falando. É esse, despolarização sem neutralidade. Eu mandei o convite para você. Se tu não recebeu, me manda um e-mail ou me avisa aí, que daí eu te mando o convite não. Teve algumas pessoas que parece que realmente não receberam o convite, tá? Receberam o convite do Zoom, mas não receberam o convite do Sala de Aula. Mas sem o convite, tá? Então, me manda um e-mail, tá, Ricardo? Porque agora eu não consigo anotar aqui. Me manda um e-mail lá pro mauricioeblin@gmail, que daí eu te mando o convite. E caso alguém esteja nessa mesma situação do Ricardo, aí, por favor, faça o mesmo, que daí eu já mando o convite. Já teve 3 pessoas que aconteceu isso, eu já mandei o convite. Não sei por que o Google não enviou para todo mundo o convite. Então, pessoal, eu vou começar aqui a apresentar. Eu não sei se vai aparecer o chat, as perguntas de vocês aqui, né, quando eu compartilhar minha tela, mas a gente vai testando e vai vendo. Qualquer coisa, tá? Se vocês forem fazer uma pergunta e eu não responder aqui na hora, se vocês mandarem pelo chat, tá? Se eu não responder, me mandem pelo áudio, aí, me chamem no microfone aí para eu sair do compartilhamento de tela e ver o chat. Vou compartilhar aqui. Ah, não, acho que aparece sim. Estou no cantinho. Professor? Oi. Pode Eu falar. recebi o convite, mas eu não tenho como acessar porque o meu e-mail é da Globo, o e-mail que eu dei para o senhor. Então, quando eu tento acessar por ele não tem como acessar o Google Classroom. Sério mesmo? Tem que ter e-mail do Google para acessar? É, porque o outro e-mail que eu tenho é do minha outra universidade, que é do Uniceub. Aí, em vez de entrar nas suas turmas, entra nas minhas turmas do Uniceub. Eu tenho um e-mail próprio do Google, mas aí eu preciso que você mande o convite pro e-mail do Google. Tá, eu achava que o negócio funcionava para outros e-mails também. Eu vou dar uma verificada lá se tem alguma configuração que esteja impedindo isso, tá? Mas a ideia era que pudesse mesmo quem não tem e-mail do Google. É que o Google Classroom, quando você acessa o site dele, seja por qualquer link, ele se liga para sua conta. E não tem como eu abrir uma conta do Google Classroom com o meu e-mail da Global. Entendi. Eu achava que não precisava vincular o e-mail, então vamos ter que ver isso aí. Mas aí fico por ti, cara. Ou tu espera o Aprender liberar a turma lá para mim, tá? Para tu poder acessar via Aprender, que vai ser exatamente os mesmos conteúdos pela plataforma Aprender. Ou tu me passa aí o teu e-mail do Gmail, do Google, né? Eu vou passar no chat para você ver. Tá, o que tu achar melhor, tá? Se tu não quiser passar o do Gmail também, porque tu usa para outras coisas, a gente acha uma outra solução. Não é obrigatório, não. Tranquilo. Mais alguma questão aí, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, espera aí que esse negócio está me atrapalhando aqui. Aqui, beleza. Bom, pessoal, primeiro, né, o nome da disciplina. Vamos começar aqui pelo nome que eu consegui mudar. Não sei se alguém chegou a ver aí no sistema da UNB, vocês tinham me comentado que o nome ficava cortado, eles abreviavam, porque antes o nome era Despolarização Política Sem Neutralidade. Já tinha comentado para vocês que eu acho terrível esse nome, tudo eu acho terrível, né? Despolarização eu acho uma palavra terrível. Despolarização política sem neutralidade, uma coisa gigante, difícil de entender o que é, mas que pelo menos dizia bastante sobre, apesar do nome complicado, pelo menos explicava bem a ideia da disciplina. Eu consegui me dei conta só que o política já tem no outro nome da disciplina, né, que é tópicos especiais em ciência política, então não preciso repetir que é sobre política que a gente está falando, né, porque poderia ser despolarização no campo da física, por exemplo, então por isso que eu tinha colocado política. Mas consegui tirar o diabo do político ali e ficamos com despolarização sem neutralidade, porque eu pensei em deixar só despolarização, mas acho importante o sem neutralidade para não parecer que o objetivo aqui é outro. Pensei em mudar para polarização, falar sobre polarização, mas não o objetivo é mesmo ir em algum sentido de despolarizar.
essas nossas visões políticas, e o nome continua achando terrível, mas pelo menos ele fala sobre o que a disciplina trata. Então, se alguém tiver alguma ideia aí também, depois me passa alguma ideia de nome melhor. Mas mudei o nome, então, tirando o político, espero que já tenham feito alteração, acho que já lá no sistema da UNB, para aparecer mais fácil, vocês encontrarem melhor a disciplina, tá? Mas só esse comentário, então, sobre o nome da disciplina. Objetivo. Bom, pessoal, vocês podem ler lá no plano de ensino, né, o objetivo da disciplina, que é a gente tentar desenvolver aí o senso crítico e desenvolver a capacidade de debater temas polêmicos, né, temas políticos polêmicos, tentando fugir daquelas visões que a gente já tenha, né, sobre esses assuntos, né, tentando sair, né, como se diz, da nossa zona de conforto, né. Qual foi a principal motivação da disciplina? Quando eu comecei a dar aula na UNB, eu sei que tem alguns aqui que foram meus alunos lá no meu primeiro semestre na UNB, eu dava aula sobre política brasileira, PB2, tá? E eu senti o clima da UNB, não só da UNB, mas do Brasil como um todo, bastante polarizado, dividido, mas na época, especialmente na UNB, isso estava acontecendo, estava tendo problemas... acho que teve greve, né? Acho que era corte de verbas, alguma coisa assim que estava rolando. Depois teve eleições, tinha discussão ainda sobre o golpe / impeachment da presidente Dilma, o clima bastante tenso. Nessa greve que teve, tinha gente impedindo o pessoal de ir na aula, outras pessoas querendo entrar na aula na marra, quase chegando a brigas físicas, né, lá dentro. E eu ouvi relatos de pessoas que me contavam sobre ameaças e até agressões físicas entre alunos e grupos de alunos lá na UNB, né? E isso me preocupava bastante. Eu já conhecia, eu fui aluno da UNB no mestrado e no doutorado, então conheci um pouco do ambiente acadêmico da UNB, e eu acabei meio que sem querer, né, nessa disciplina de Política Brasileira 2, fazendo aulas de debates e trazendo um formato aí que eu acho que ajudava a tentar dar uma quebrada nessa lógica de se ter já umas visões parciais pré-concebidas. E aí me deram a oportunidade de montar uma disciplina livre, né? E acabei então montando essa disciplina com esse objetivo, da gente debater assuntos bastante polêmicos, bastante difíceis, né? Com o objetivo de tirar vocês da zona de conforto de vocês. Eu acho que uma coisa que eu tenho um pouco de habilidade para fazer é fazer o papel de advogado do diabo. Eu acho que um pouco da minha formação no direito tem a ver com isso. Acho que eu já tinha isso meio da minha personalidade mesmo, de ser bastante questionador. Então, uma pessoa me traz uma ideia, seja lá de qual lado for a ideia, em que sentido for essa ideia, eu acho que eu tenho uma certa habilidade de questionar e de tentar ver o outro lado, né? Então, meu papel aqui é muito disso, né? Então, eu posso ter aqui um aluno de extrema direita, né? E para esse cara, eu vou pegar e vou dizer, olha, né, vou tentar sempre puxar, vou fazer o papel de que eu sou da extrema esquerda e vou ficar contestando ele ou ela, né, com argumentos opostos. E se tiver um aluno de extrema esquerda, eu vou fazer o papel de extrema direita e vou também tentar forçar a pessoa a pensar sobre outras perspectivas. Esse é o meu papel nessa disciplina, esse vai ser um pouco do papel de vocês nas aulas de debates, e esse é o principal objetivo da disciplina, né? Que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso quadradinho, das nossas visões pré-concebidas, né? Relativizando as nossas próprias visões. Fiquei morrendo de medo, pessoal, confesso, assim, que depois nesse cenário todo, especialmente nessas discussões aí durante essa questão da pandemia, do isolamento, eu confesso, por um lado eu estava louco para voltar a dar essa aula, eu adoro, a coisa que eu mais gosto de fazer. Agora eu estou com 4 trabalhos ao mesmo tempo. A aula no direito, a aula aqui na ciência política e, como eu falei, 2 trabalhos lá na ENAP, 2 trabalhos diferentes, né? Agora, adoro os 4, adoro dar aula no direito, adoro meus 2 projetos lá da ENAP, mas adoro mesmo, assim, eu vou para a cama e fico pensando nas coisas, no que fazer, porque eu tenho tesão pelos assuntos que eu trabalho, nos 4 trabalhos que eu tenho. Agora, esse aqui com vocês é disparado a coisa que eu mais gosto de fazer. Sabe, esse debate, essa conversa que a gente tem aqui é, com certeza, a coisa que mais me motiva, que mais me faz pensar, que mais eu tenho vontade
de trabalhar. Mas eu confesso para vocês que eu cheguei a pensar em não fazer mais isso, né? Em não dar mais essa aula, porque eu pensei, vendo a situação toda que aconteceu aí com a quarentena, com o isolamento, essas discussões, né, pessoal questionando aí algumas questões, eu falei, gente, eu não posso montar uma disciplina que contribua para as pessoas relativizarem as coisas, porque é um perigo essa relativização, tem pessoas relativizando tudo agora, e aí ninguém mais acredita em nada, tem coisa séria acontecendo, e na hora da gente levar as coisas a sério, as pessoas não estão levando. Então, eu fiquei receoso de continuar dando uma aula nesse formato, né, porque eu fiquei com medo de acabar contribuindo para o oposto do que eu queria, né? Então, não tem nada a ver com... apesar de eu criticar, a gente vai ver nas primeiras aulas, vou fazer algumas críticas à academia, isso durante o semestre todo, a vida toda que eu debatei, eu tenho críticas, eu sou da academia, então, obviamente, eu tenho críticas à academia, né? Inclusive ao método, alguns métodos científicos, eu acho, não aos métodos, mas à forma como alguns profissionais apresentam os resultados desses métodos, eu acho que realmente a gente tem que criticar e repensar, mas, né, também chega um nível de relativização onde as pessoas passam a duvidar de qualquer coisa, que eu acho perigoso e eu não queria me associar a isso. Então, é um problema aí que eu vou ter que tentar achar um equilíbrio, uma forma de tratar os assuntos que a gente tem que tratar nessa disciplina sem contribuir para um objetivo, para um resultado oposto ao que eu imagino que deveria ter essa disciplina. Tá? Mas a ideia é essa, é tentar ver assuntos que a gente debate aí no nosso dia a dia, né? Questões que aparecem na discussão política do Brasil, provocando vocês, sendo bastante provocativo, ajudando vocês a verem outras perspectivas de outro lado, obrigando em algumas situações, como nos debates, a vocês se posicionarem de forma diferente das que vocês estão acostumados e acostumadas, né? Para que a gente possa criar, né, uma visão mais aprofundada, né, ainda mais crítica e também, como está aí desde o começo, essa sempre foi a ementa da disciplina, também uma visão mais científica, né, menos passional, menos emotiva e mais racional, mais metodológica, mais científica. Essa é a ideia da disciplina. Apesar da gente caminhar ali, né, numa fronteira perigosa, mas faz parte, né? A gente precisa correr certos riscos para alcançar aí resultados diferentes. Então, o objetivo da disciplina é esse, né? Procurar provocar vocês para atingir resultados melhores do que a gente tem. Qual é a metodologia, pessoal? Bom, toda a disciplina vai ser aqui através de videoconferências, né? Usando o Zoom, né? A gente vai dividir a disciplina em 11 temas, né? Ficou 11 por causa do nosso cronograma, por causa do calendário da UNB, tá? E a gente vai, cada tema, todos os 11 temas vão seguir o mesmo formato, né? Eles vão começar com uma aula expositiva, que era para ser sempre às segundas, mas às vezes vai acabar sendo na quarta, tá? Onde vai ser uma aula assim que nem a de hoje, aqui eu falando, vou apresentar uns slides que nem eu estou apresentando agora, tá? E vou fazer umas perguntas, uma enquete, como eu vou fazer daqui a pouquinho com vocês, e depois eu vou disponibilizar a gravação dessa aula no YouTube para quem não puder, quem não tiver a oportunidade de participar ao vivo aqui da aula remota, poder acompanhar depois e também responder esses formulários, essas perguntas depois, tá? Assistindo a aula. Nessas aulas de segunda-feira, dessas apresentações, eu vou apresentar os conteúdos de cada tema, tá? Tem um pouco assim de aula, mas como eu disse, eu não sou um especialista em nenhum dos temas, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre os temas. Vocês, quem é da ciência política, das ciências sociais, dessas áreas, já provavelmente vai ter tido aulas com professores ou professoras que têm muito mais competência, capacidade, experiência para falar desses assuntos, entende muito mais profundamente esses assuntos do que eu. Tá? Então, o objetivo aqui não é eu ser a aula sobre cada um desses assuntos, mas eu vou tentar trazer um mínimo, porque eu sei que a gente tem alunos também de outros cursos, então é bom a gente tentar estabelecer um mínimo de nivelamento, mas mesmo nessas aulas de segunda eu deixo aberto para vocês participarem, né? Se vocês virem assim, esse é um tema que eu conheço, acho que o professor está falando besteira, ou posso complementar de alguma forma, por favor, participem,
né? Eu gosto, quanto mais interação eu tenho com vocês, eu gosto. Meu objetivo aqui é que a gente tenha uma aula, né, numa lógica horizontal, estamos todos no mesmo nível aqui, aprendo, tenho certeza que eu sou o que mais aprendo com essas aulas aqui, muito mais do que vocês. Tá? Então, por favor, participem, por favor, se intrometam, me levantem a mão, me chamem aqui e digam, professor, queria falar uma coisa, me corrijam, me complementem, me ajudem, me deem dicas, tá? Porque eu não sou especialista nesses assuntos. Claro, obviamente, eu estudo, eu conheço alguma coisa desses assuntos, não estou falando, não é minha opinião que eu vou ficar dando sobre os assuntos, às vezes vou dar minha opinião também, tá? Mas é mais, assim, um mínimo comum, né, para a gente poder ter esse nivelamento básico e um pouco de provocação, né? Eu quero também tentar, porque eu já sei um pouco de cada um desses assuntos, o que geralmente se fala aí nas aulas, então tento trazer umas perspectivas diferentes, uns exemplos, né, alguns casos assim mais provocativos para tentar estimular vocês a pensarem mais para o debate da aula seguinte. Tá? Então, o objetivo dessa primeira aula, basicamente, seriam esses dois. Um, nivelar a turma, no mínimo comum, e o outro, provocar vocês, né, a refletirem de forma mais aprofundada sobre esses temas para a aula de debate. E aí a gente vai ter, dentro de cada tema também, uma segunda aula, que vai ser sobre debate. Também vai ser feita aqui pelo Zoom, tá? Ao vivo, né? Como eu disse para o colega ali que perguntou, acho que a única forma de participar dela vai ser mesmo conseguindo acessar aqui a plataforma do Zoom, né? Eu gostaria, acho que o ideal seria que vocês falassem, não precisa de vídeo, porque eu acho que eu não preciso ver, quem quiser ligar o vídeo também não tem problema, até acho que para quem está ouvindo talvez seja mais interessante, mas fiquem por vocês, né? Não sei se vocês sabem, aqui no Zoom tem, assim como outras plataformas, tem ferramentas que tiram o fundo, né, se vocês quiserem botar outro fundo. Vou falar para vocês também, quem quiser usar outras formas, quem quiser deixar só uma imagem, quem quiser deixar só o nome, quanto a isso não tem problema. Mas eu gostaria muito que vocês pelo menos falassem, tá? Porque eu gostaria mais desse debate oral, porque eu acho que a aula fica mais interessante. Mesmo que não liguem a imagem, é o de menos, tá? Eu acho que isso não é fundamental para tornar o debate interessante. Agora, a participação oral seria muito, muito, muito bacana, se vocês pudessem falar na aula de debate. Tá? E, obviamente, também na aula de segunda-feira e nas aulas de apresentação também façam perguntas aí, que nem alguns já estão fazendo. Agora, como já acontecia na aula presencial, tem pessoas que são mais tímidas, não gostam de falar, né? E pode acontecer aqui também de alguém, sei lá, ter problema na conexão, ficar ruim ou não ter um microfone, alguma coisa assim. Então, eu, a princípio, acho que não teria problema mandar por escrito, mesmo para o debate, tá? Só que eu estou pensando assim, como vocês vão se dividir em grupos, aí vocês conversem entre vocês. Por enquanto, o que eu estou pensando é o seguinte, que quem não quiser falar, né, o áudio, não quiser aparecer a voz, eu quero dar uma alternativa da pessoa mandar por escrito, mas eu acho que a gente podia fazer o seguinte assim, ó, combina dentro do grupo com uma outra pessoa que não se importe de falar, para essa pessoa ler o argumento, só para ter algum representante, porque senão eu vou ter que ler, porque ficar só escrito fica meio chato, tá? Mas por enquanto a ideia que eu tenho é essa. Então quem não quiser falar, pode mandar por escrito, e aí algum colega do seu grupo lê por essa pessoa para representar ela oralmente, para ficar esse debate mais interessante, mais vivo, mais dinâmico. Tá? Quem teve as duas aulas presenciais lá em março comigo, vai lembrar... aqui eu achei o chat, deixa eu ver. Tá? Mandou o e-mail. Como será feita a divisão dos grupos? Ricardo, eu vou dividir a plataforma, aqui tem uma ferramenta, tá, que divide, e aí ela monta duas salas. Dentro aqui dessa mesma aula que a gente está tendo, essa mesma sala, monta duas subsalas. E aí eu consigo colocar dividir vocês entre essas salas. Eu vou ver como é que o sistema faz. Eu sei que tem um sistema que o Zoom mesmo já divide vocês. Tá? Eu não sei se ele faz por ordem alfabética, por ordem de entrada. Isso a gente vai ir testando depois. Na próxima aula eu quero já fazer um teste disso com vocês para ver como é que funciona. Tá? Se o Zoom fizer isso por ordem de entrada ou de forma aleatória, eu vou deixar nesse modo aleatório aí, tá? Se não, se ele fizer por ordem alfabética, para não ficar vocês sempre nos mesmos grupos, eu vou embaralhando vocês, porque eu quero que vocês interajam com pessoas diferentes. Tá? Mas só para explicar aqui o que o colega está perguntando,
porque a gente tem pessoas que não tiveram aquelas aulas lá em março comigo, que estão começando agora. Então, cada tema da nossa disciplina vai começar com essa aula expositiva e depois a gente tem uma aula de debate, que para mim essa aula de debate é a grande coisa dessa disciplina. Tá? A minha contribuição ali na aula de segunda é só um pontapé inicial, é só uma provocação, porque quem dá essa aula mesmo são vocês, tá? E aqui não estou falando de ser vocês, que nem, né, tem algumas disciplinas aí que botam vocês a ficarem apresentando o trabalho, tá? Não é isso. Eu quero que vocês participem, que debatam entre vocês, que vocês se empolguem no debate de um grupo com o outro, que vocês vistam a camisa do lado do argumento que vocês estão defendendo. Gostaria muito que vocês pesquisassem, sabe? Não é pesquisar assim, de ficar fazendo pesquisa teórica, bibliográfica. Assim, Ricardo, vai ser feito na hora do debate, a divisão. Novos grupos a cada debate, exatamente. E o que eu gostaria é que vocês, sei lá, saíssem pensando. Para mim, se vocês quiserem me deixar como professor feliz, tá? Eu quero que vocês saiam da minha aula pensando sobre aqueles assuntos. Eu quero que vocês assistam uma notícia depois em casa, leiam uma notícia em casa, né? E pensem, putz, aquela coisa que minha colega falou lá na aula do Maurício, né? Agora eu estou vendo aqui um caso e, sabe, eu queria que vocês conectassem o que a gente faz aqui em sala de aula com as coisas da vida de vocês, do dia a dia, quando vocês estivessem conversando com um amigo de vocês, né? Quando a gente voltar à normalidade, numa mesa de bar, numa sexta-feira à noite, tive um debate, uma sala de aula que uma colega minha falou isso, sabe? Para mim, essa é a grande satisfação que eu teria com essa disciplina, se os conteúdos aqui da gente fizessem vocês refletirem depois sobre eles e levassem essas reflexões aí para a vida de vocês, né? Para o dia a dia, para quando vocês colocam esses assuntos realmente em prática nos debates, nos trabalhos de vocês, nas pesquisas de vocês, nos estudos de vocês, seja lá onde for. Tá? Então, o que eu gostaria não é que vocês me venham, sei lá, com um resumo de livros, com trabalhos escritos. O objetivo não é esse. Eu quero que vocês venham com reflexões sobre aquele tema. É isso que eu gostaria. Tá? Então, primeira aula expositiva, a segunda de debate. Como é que funciona essa aula de debate? Nós vamos ter um tema. Por exemplo, vamos falar sobre ética. Vai ser o nosso segundo tema, que eu acho que é mais fácil de usar ele como exemplo. Então, eu vou pegar duas perspectivas sobre ética, tá? Vou apresentar essas duas perspectivas para vocês na aula de segunda-feira. Quando chegar na aula de quarta-feira, entre segunda e quarta, vocês ficam aí pensando sobre isso. Quando chegar a aula de quarta, eu vou dividir vocês em dois grupos. Um grupo vai defender a perspectiva A, o outro grupo vai defender a perspectiva B. E aí vocês vão fazer debates entre vocês. Tá? Vai ter um número X de pessoas que vai falar em cada aula. Um grupo fala seus argumentos, outro grupo fala os seus argumentos. Né? Um defende o A, o outro defende o B. Na segunda metade da aula, vocês continuam nesses grupos, mas a gente inverte os papéis. Quem defendeu a perspectiva A vai defender a perspectiva B sobre ética. Quem defendeu a perspectiva B vai defender a perspectiva A sobre ética. Né? Vai fazer o oposto do que fez e, de novo, vocês vão debater. Antes de cada debate, vocês vão ter aí 5 minutinhos dentro de cada grupo, com essas salas separadas, para vocês definirem quais vão ser os argumentos que vocês vão usar, quem que vai falar cada argumento. Tá? Vocês já podem ir pensando esses argumentos durante a aula de segunda, né? Entre a aula de segunda e a aula de quarta, para já chegarem com isso meio preparado. Beleza? E aí, depois, né, dessa aula de quarta-feira, aí eu vou abrir um prazo aí, até o final de semana, para vocês me mandarem os argumentos por escrito, que daí eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura deles mais para frente. Alguma dúvida aqui sobre essa metodologia das nossas aulas, sobre a aula expositiva e a aula de debate, de que cada tema vai ter? Ambas vão ser disponibilizadas, quer dizer, eu não sei. A ideia seria disponibilizar a primeira, até eu coloquei aqui, ó, só a primeira aula expositiva disponibilizada no YouTube. A segunda de debate, eu não sei se a gente coloca no YouTube, tá? É isso que eu quero ver com vocês. Porque, pessoal, assim, a gente vai discutir justiça, a gente vai discutir liberdade, a gente vai discutir igualdade, a gente vai discutir esquerda e direita, democracia, tá? Temas polêmicos, ainda mais na situação que a gente está vivendo. O objetivo da disciplina é esse. Tá? Eu já morria de medo, tá? Já quase deu problema, tá? Em aulas de debates aí, nas aulas presenciais.
teve ameaça, já tive, né, que participar aí de situações bem delicadas, tá? Por causa de alguns debates em sala de aula. Agora o problema não é só a sala de aula. Agora o problema é que esses vídeos dessas aulas, indo para a internet, disponibilizando para vocês no YouTube, né? Alguém pode pegar um comentário de vocês aí, se alguém ouvirem uns gritos, aí é meu filho aqui no fundo, tá? Não se preocupe. Se pegarem, aí imagina se pega alguém, recorta um argumento de vocês e coloca só um trecho de vocês defendendo um argumento, né, fora de contexto. Vocês vão, como eu disse, vocês vão ser obrigados a defender, talvez, né, questões que vocês não é que vocês realmente defendem, né, porque vocês vão ter que defender os dois lados. A Isadora falou que acha melhor não disponibilizar no YouTube. Acho que o melhor é disponibilizar só a primeira aula. O Nathaniel também falou. É possível compartilhar no YouTube de forma privada. Raniel, é possível disponibilizar de forma privada, mas tem ferramentas aqui que se uma pessoa abre lá para ela, a pessoa está autorizada, ela consegue gravar, tem ferramentas que gravam, mesmo sendo privado, tá? Mesmo se a pessoa pegasse um celular e filmasse, mas tem ferramentas também que conseguem fazer. Então eu fico com esse receio. Deixar os debates ou privados para nós não colocar e evitar problemas. O que eu pensei, pessoal? Não sei se vocês acham meio maluco demais, porque eu vi nesse período... O que aconteceu? Vou adiantar umas coisas para vocês aqui. Nesse tempo, né, quando começou a pandemia, a UNB disse que até aula remota, né, até comecei aqui, vieram umas 2, 3 pessoas na primeira aula aqui que a gente começou, mas depois suspenderam a aula naquele mesmo dia. E aí a gente ficou sem as nossas aulas. Eu fiquei dando aula só no Projeção e com os meu outro trabalho, que eu só estava com um na ENAP. Cara, eu sentia falta de dar essa aula, eu sentia falta de debater esses assuntos, fiquei sentindo falta mesmo, né? Ainda mais com a situação toda que foi acontecendo. Eu sentia falta de ter um espaço para debater e para trabalhar esses temas que eu trabalho aqui nessas disciplinas com vocês. E aí eu fiquei pensando, cara, vou tentar fazer isso. Como eu via que não tinha muita perspectiva da aula voltar na UNB, e que podia ser que voltasse de forma remota, eu comecei a pensar em como fazer isso de forma remota. E tentar abrir esses debates para outras pessoas. E aí comecei a assistir uns vídeos aí no YouTube, vi algumas pessoas debatendo esses assuntos, e fiquei pensando como que eu poderia fazer isso. Aí eu resolvi montar um canal, até montei, vou botar nesse canal que eu montei, que eu estava pensando em fazer isso sem a turma, sei lá, eu queria abrir aí na internet, até uma ideia que eu, de repente, para o futuro, um dia eu faça. E aí eu montei lá um canal, tá vazio lá, o canal não tem nenhum vídeo, vou botar agora, esse aqui vai ser o primeiro desse canal. E coloquei lá. Só que aí eu comecei, para saber como que funcionava, não acessava muito vídeo de YouTube, eu usava muito pouco YouTube. E aí comecei a conhecer uns canais que debatiam política, que falavam sobre coisas de política, e para ver, né, como é que se faziam, como é que eles faziam isso. Conheci alguns muito interessantes e conheci um que tinha uma peculiaridade que eu não vi em nenhum outro. Tem alguns canais que a pessoa não aparece, né, que só coloca, mas aí fica meio chato, fica meio estranho. Eu vi que a maioria dos canais de YouTube a pessoa parece que é mais interessante a pessoa assistir um vídeo quando vê o rosto da pessoa, que tem um contato melhor, até li umas coisas sobre isso. Isso é importante, esse contato aqui, para a pessoa ter uma familiaridade melhor com o vídeo, prestar mais atenção e entender melhor. Mas tem um canal chamado Dead Consens, né? É um canal, o cara fala sobre coisas de direito, um canal sobre temas mais jurídicos, só que o cara fala assim, numa linguagem mais despojada, assim, é bem interessante, o cara mais de esquerda, mas bem bacana. E o que o cara faz nesse canal? O cara bota um fundo desses que o programa aqui faz, não sei se ele usa alguma outra ferramenta para fazer o fundo dele. O cara botava um terno, porque o cara era advogado, e botava uma máscara do Deadpool, né, do personagem aqui. Uma máscara, para tapar, porque ele dizia, olha, eu trabalho no escritório de advocacia, vou falar com temas polêmicos aqui, meus clientes às vezes são contrários às coisas que eu vou falar aqui, então para não me expor, não criar problema, o cara usava essa máscara. E eu fiquei com isso na cabeça. Né, e fiquei pensando... Minha esposa ficou me dizendo, Maurício, não bota tua cara lá, bota uma máscara também, faz alguma coisa assim, porque depois vai falar um negócio. Eu tenho, aqui é o tamanho da minha careca, a quantidade de cabelo branco que eu tenho, para ficar botando máscara para falar para alguém, não passou a minha idade de usar máscara aqui, apesar de entender, lá não é nenhuma crítica ao cara lá.
entendo a lógica dele, pensei inclusive em fazer isso, mas eu acho que eu não conseguiria. Acho que eu teria vergonha de ficar dando aula de máscara aqui para vocês. Mas fiquei com isso na cabeça pensando, né, de se não tinha uma forma de vocês se protegerem. Eu sou professor daqui, eu já pesquisei sobre isso, pensei, estou esse tempo todo pensando sobre isso, azar o meu, eu estou no meu papel aqui, eu me viro com isso. E eu sou o professor, né? Se der uma merda nessa disciplina, se um de vocês falar alguma coisa e der problema, sou eu que tenho que responder por isso. Agora, eu não posso dizer, né, pela disciplina, obrigar vocês a defenderem dois lados de um argumento e expor vocês com esses argumentos. Então, isso me tirou o sono, que eu quebrei a cabeça pensando em como fazer isso. Então, tem duas formas que eu acho que isso pode ser feito. Tem aí o que vocês falaram de eu não disponibilizar a gravação, não gravar, né, essa aula de quarta-feira, é uma opção. Só que não se esqueça do seguinte, assim como se eu só gravar e deixar no privado, alguém pode pegar isso e jogar na internet, pode ter alguém aqui ao vivo gravando a aula, né? Tem como. E aí? Né? Eu continuo com esse mesmo problema. Então, por isso, olha, o que eu tinha pensado é que eu ia obrigar vocês, é o meu ponto ainda, eu quero conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que a gente tem que decidir isso junto. Mas a minha ideia é que não interessa o que vocês acham. Tá? Porque vocês podem estar empolgados, dizendo, não me importo do meu nome aparecer, não sei o que lá. Gente, eu que não me importo de vocês não se importarem, porque se der merda, eu vou me sentir culpado e eu acho que efetivamente eu sou o responsável por isso, né? Então, vai que tem alguém gravando aqui, né? Vai que alguém ouve, sei lá, o que pode acontecer, não sei se tem hacker, consegue... Claro que eu estou, né, viajando aqui, porque a gente tem que pensar no pior para se prevenir. Então, eu acho bom. É o ponto que eu acho assim, eu diria que vocês deveriam, a partir da próxima aula, pensar em um outro nome, um número, uma senha, sabe? Bole um nome, pega o nome que nem o cara falou, e pega um super-herói, um personagem que vocês gostem, um nome outro qualquer, sabe? Inventa um nome, bota um número, uma senha, tá? O que eu pensei? Vocês peguem e me mandem, eu vou passar um formulário depois para vocês me mandem, tá? Bota uma máscara da Casa de Papel aí, que nem a Valentina falou, sabe? Faça alguma coisa, ou se não quiser, não bota o vídeo, bota uma imagem, ou, né, deixa só uma foto, uma imagem qualquer, deixa só um nome. Mas por isso que eu perguntei no começo se vocês estavam usando o Zoom em outra disciplina, né? Porque quem estiver usando, aí tem que lembrar só de mudar o nome, né? Eu deixei aqui já na configuração, permitir que vocês mudem o nome de vocês a hora que vocês quiserem, tá? Então, se tivesse como já deixar o outro nome pronto, eu acho que seria mais seguro para não correr o risco de aparecer o nome de ninguém. Mas a ideia é que, acho, inclusive, que se a gente começar com essa proposta, se alguém muito teimoso ou muito teimosa resolver botar o nome, eu dizer, mas não sei se é a pessoa, se é a pessoa, né? Tá aqui me aparecendo Caroline Souza. Quem disse que é a Caroline Souza e não é o João Silva que escreveu Caroline Souza? Esse é meu objetivo, que é tirar a vinculação dos nomes de vocês que aparecem aqui das pessoas de vocês. Sugiro que vocês não usem o nome de vocês, tá? Mesmo que vocês achem que não tenha problema. Eu sou muito chato com isso, a gente sabe com a minha esposa que eu sou super prevenido, gosto de ficar pensando nas coisas antes dos problemas acontecerem. Isso também tem um pouco de advogado, que é meio chato, metido a ver problema antes deles acontecerem. E eu acho que não custa, pessoal, a gente se prevenir, sabe? E adotar essa lógica. Vamos brincar, não estamos na internet aqui, não tem um monte de gente que usa perfil fake, que tem lá, né, os seus perfis diferentes. Então vamos brincar aqui na nossa aula, vamos criar aí também... personalidades, né? Vamos nos travestir, né, de outras personalidades aqui, para a gente ficar também à vontade, porque eu quero também que vocês fiquem muito à vontade para falar o que vocês quiserem. De quem pode, não pode. Com essa identificação, Alan, o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vocês me mandariam nesse formulário, tá? Eu estou usando aqui Google Forms, por enquanto, nas minhas outras aulas, vocês me mandariam, né, privadamente, só eu ia receber isso, um nome de vocês, dizendo, ó, aqui é o Alan, eu vou usar um nome tal, né? Sei lá, Zé Carioca. Tá? Aí eu vou ignorar o Alan, né, a partir de agora. Eu vou montar, eu tenho uma planilha, vou mostrar para vocês aqui um pedaço dessa minha planilha, onde eu vou colocando as notas. Eu não vou usar os nomes de vocês de verdade, eu vou usar os apelidos que vocês inventarem. Lá no final do semestre só, aí que eu vou buscar, né, os nomes de vocês para saber quem é quem. Tá? Porque realmente não me interessa saber quem é que está falando aqui. O objetivo é justamente tirar essa carga personalista aqui e eu vou dar ponto para o Zé Carioca, entendeu? E aí depois eu vejo quem é o Zé Carioca só na hora de botar a nota de vocês na plataforma.
E aqui, durante o semestre, a gente vive, né, vamos viver aqui dentro das nossas aulas essa personalidade alternativa. Não sei, tá, pessoal? Eu sei que é uma ideia meio maluca. Eu pensei isso, que talvez vocês gostassem da ideia, que nem o Raniel está falando, tá? Mas não sei, pensem aí, tá? Até a próxima aula, a gente ainda tem uma aula aí de preparação, mas pensem, o que vocês acham, se vocês têm alguma outra ideia, tá? Mas eu acho que isso é bastante importante para a gente poder falar desses assuntos sem criar nenhum problema, tá? Porque eu tenho bastante medo do resultado que isso pode ser usado, como isso pode ser usado, tá? Deixa eu ver aqui quem é que está me chamando. Maravilha, já tem um Clark Kent aqui, ó. Massa. Beleza, pessoal, que bom que vocês gostaram, espero que agrade a todos. Quem não gostou, quem achou que tem algum problema, por favor, também me fala, tá, pessoal? O que viram de problema, o que isso pode ser ruim, tá? Que acha que é bobagem, fiquem à vontade. Vocês podem aí, como já tem pessoal fazendo, mudar o nome agora, depois, tá? Boa, Adriana, que bom que também gostou. E outra coisa também, tá, pessoal, que eu fiz uma coisa aqui que eu acho que a maioria dos professores dizem que não é para fazer. Tem uns professores que ajudam professores a dar aula remota, eles dizem não faça isso, que é permitir que vocês troquem mensagens privadas entre vocês aqui no Zoom. Eu deixei, tá? Se quiserem falar mal de mim ali no Zoom, podem falar. Se quiserem fofoquear do colega, que nem vocês fariam em sala de aula, né? Vocês podem fazer por WhatsApp ou fazer aqui pelo chat privado. Eu quero que vocês fiquem à vontade, que repliquem ao máximo a lógica da sala de aula. Que bom, putz, Gabigol, já não gostei da ideia, pessoal. Acho que vamos ter que achar uma outra ideia, vai vir esses flamenguistas, vão começar a me incomodar aí. Não sei se você sabe aqui, ó, além de... Cadê o negócio aqui? Ó? Meu chimarrão é do Grêmio, pessoal. Por favor, eu ainda estou com um trauma com flamenguista. Apesar de que eu gostei desse novo técnico do Flamengo, eu estou gostando do cara. Mas vou deixar esses papos para depois, porque eu ainda tenho umas coisas para mostrar para vocês aqui. Que massa, todo mundo... BH27, Bruno Henrique, tá engraçadinhos vocês. Já não achei mais tão legal esse negócio. Metodologia, tá explicado? Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a metodologia? Alguma questão que vocês queiram que eu esclareça melhor? Sobre essa divisão das aulas, especialmente quem é novo, quem não teve aula comigo, quem também não teve as duas primeiras aulas. Quem entrou agora, pessoal, não se preocupe, tá? Quem não teve as duas aulas em março, porque a gente não teve nenhuma aula. A gente se apresentou, tá? Eu apresentei a disciplina, isso que eu estou dando hoje para vocês aqui, e uma outra aula que a gente vai fazer quarta-feira, mais ou menos, não dá para ser igual, porque não tem como repetir a dinâmica que a gente fez, mas vamos fazer uma brincadeira também da gente se conhecer aqui e falar um pouco entre nós. Bom, eu vou passar para frente, tá? Eu estou cuidando da hora aqui, que eu estou sem o relógio, mas qualquer coisa vocês me chamem se tiverem alguma dúvida. Temas, pessoal. Quais vão ser os temas? Que bom, João. Gente, isso eu queria falar para vocês, pessoal. Gente, eu fiquei desolado quando suspenderam o semestre, porque eu juro, assim, eu adoro dar aula, gostei muito, sério mesmo, né? Puxação de saco mesmo, gostei muito de todas as turmas que eu tive lá na UNB, né, dessas disciplinas. Agora, a gente teve duas aulas. A nossa última aula, aquela de quarta-feira, antes de suspender, eu me apaixonei pela turma. Foi, para mim, eu disse, nossa, eu cheguei em casa falando para minha esposa, meu Deus, essa turma é do caralho, a gente vai ser muito legal, o pessoal participa pra caramba, não sei o quê, fala um monte de coisa, o pessoal não tem pudor de falar as coisas, vai ser muito boa essa turma. Então, eu espero que a gente mantenha essa pegada, que a gente consiga reproduzir isso apesar da distância, tá? Porque eu realmente estava com uma super expectativa com vocês, porque eu achei que essa aqui ia ser disparada a melhor turma que eu já tive nessa disciplina, tá? Com essa mudança também dessa suspensão inicial do semestre, agora a retomada, nosso calendário diminuiu. Sim, eu estou fazendo, já tem gente aqui, eu acho que tem, se eu não me engano, tem alguém que já tá, várias pessoas estão fazendo pela segunda vez a disciplina comigo, e tem gente que eu não sei se não está fazendo a terceira, tá? Mas eu pretendo continuar para sempre dando essa disciplina, se me deixarem. Até quase corri o risco de perder minha vaga de professor voluntário lá. A professora Graziella foi me pedir para dar, como é que é a aula lá de introdução, ICP, né? Introdução à Ciência Política. Eu disse, professora, não me faz isso, não me faz dar introdução à ciência política, eu estou apaixonado com a turma, e eu não podia, tinha pegado um trabalho novo, estava cheio de coisas, eu não vou conseguir montar uma disciplina nova, me deixa dando a aula que eu estou dando.
fiquei com medo que ela fosse dizer, então não precisamos de ti agora, mas deu tudo certo e continuei. Por mim, como eu disse, a coisa que eu mais gosto de fazer é dar essa disciplina aqui. Por mim, eu nunca mais paro de dar ela, né? Só que eu estou sempre mudando ela. Então, como diminuiu as semanas que a gente vai ter, diminuíram também os temas. O que no final eu achei bom. Eu tirei uns temas meio, sabe, que eu não tinha muita certeza, que eu achava que não empolgavam muito. Acrescentei aqui, acho que foi um novo só, outros eu alterei um pouco, tá? Mas é muito parecido. Quem já fez vão ter alguns que vão ser quase que iguais, né? Apesar do formato novo, mas tem temas novos, mesmo quem fez comigo semestre passado. Eu estou sempre mudando a disciplina, gente. Para mim, porque eu estou sempre aprendendo a cada semestre, vou mudando a bibliografia, vou mudando um pouco da proposta, e agora essa aqui foi uma mudança grande. Eu já tinha mudado do semestre passado para o começo lá em março, e agora eu já mudei de novo do que a gente começou em março para agora, tá? Então são menos temas, né? São 11 temas agora, tá? A gente tem essa primeira semana, né? A aula de hoje e a aula de quarta-feira, que é uma apresentação nossa da disciplina, e na quarta-feira vai ser eu vou me apresentar e vocês vão falar um pouco de vocês. Depois a gente tem uma segunda semana, né? Duas aulas também, segunda e quarta, onde há uma introdução mais geral sobre qual a perspectiva que eu quero que vocês adotem, tá, para analisar os nossos temas. Essas aulas são importantíssimas, tá, para vocês entenderem a pegada da disciplina. E aí a gente começa. A gente tem 2 semanas, né, essa de agora e a semana que vem, que ainda é de preparação. E aí na terceira semana a gente realmente começa com os temas e com o debate e valendo nota, tá? E o primeiro tema a gente vai falar sobre polarização e neutralidade. Depois a gente vai falar sobre ética utilitarista e a ética deontológica, que é do imperativo categórico, lá do Kant. Depois a gente vai fazer um debate sobre justiça premiativa e justiça compensatória. Depois a gente vai debater o Estado liberal e o Estado social. Depois, liberdade e autoridade. Depois, diversidade e igualdade. Depois, direita e esquerda. Depois, conservadorismo e progressismo. Depois, monarquia e aristocracia versus democracia. E depois, democracia representativa versus democracia direta. Tá? E uma última aula de conclusão da disciplina, que também vai valer ponto e também vai ter um debate. Tá? Então vão ser 11 temas, cada um, como eu disse, lá valendo um ponto. Tá? Então a gente tem 11 pontos aqui. E eu ainda quero dar mais um ponto, que vai ser uma soma da participação de vocês assim nas atividades, quando vocês responderem as perguntas, para estimular vocês a participarem e responderem os questionários que eu mandar. Então a ideia é que a disciplina tenha 12 pontos. Tá? Então vocês podem não fazer nada de 2 temas e mesmo assim ficar com 10. Tá? Então por isso, e como o debate, eu já vou falar para vocês aqui, ele vale 0,6 pontos, tá? Então mesmo se vocês faltarem 4 debates, ainda dá para ficar com 10, e como é menção, é SS, então dá para perder um monte e ainda fica com SS. Tá? A ideia é essa, que dê para vocês não participarem de tudo, né? Seja por tempo, seja porque vocês não querem ou porque não podem, e mesmo assim consigam tirar SS. Professor, uma dúvida, os textos vão ser entregues por e-mail? Não, eu vou disponibilizar nas plataformas, Gerson. Gerson Vapo, agora pronto, né? Agora, eu achando que o cara era o Gerson mesmo, porque pensando, não tinha nenhum Gerson na turma. Mas quem mandou inventar essa brincadeira? Agora eu já estou sofrendo. Só assim, pessoal, tá? Vocês vão ter que seguir o mesmo nome, tá? Por enquanto é brincadeira aqui, fiquem à vontade. Vocês pensem até quarta-feira, tá? E vocês, por favor, saibam que o professor de vocês tem 40 anos, tá? Então tem umas coisas de vocês que eu não entendo, main e cum, eu não sei do que é isso também, não sei se é uma questão geracional, se é porque eu sou velho que eu não entendo. Depois vou ter que pesquisar os nomes que vocês estão usando aqui. Talvez estejam me xingando, eu nem sei. Mas a ideia é o seguinte, pessoal. Vocês têm que usar o mesmo nome, tá? É um gato, professor? Não sabia. Depois vou pesquisar também. Maravilha, acho que eu vou descobrir umas coisas aí sobre a cultura pop aí de vocês com esses apelidos. Só isso, tá? Vocês vão ter que usar o mesmo nome, lembrando, porque vai ser esse nome que vocês... Só tem flamenguista nessa turma. Quero ver se vai continuar com tanto flamenguista até o final do semestre. Não vai poder mudar até o final do semestre, pensem bem. Então, pessoal, vocês vão ter que usar o mesmo, tá? Porque eu vou dar a nota para aquele nome. E vai ser bacana, eu acho isso, porque vai ser possível, assim, ó, a gente perceber, assim, tal pessoa fez um comentário lá num tema tal, achei aquele cara meio de esquerda, meio de direita, sabe? E aí depois
comparar, às vezes, sei lá, né, que nem o Gerson Vapo ali. Não interessa quem é o Gerson Vapo, ele pode ser uma guria também, não interessa o apelido. O que interessa é a gente debater as ideias do Gerson Vapo e de cada um e de cada uma de vocês. E que depois isso não crie problemas para vocês, seja na internet, seja depois na faculdade. Então, que vocês possam falar o que vocês quiserem, só que, obviamente, sabendo, né, pessoal? Ninguém vai cometer crimes aqui por causa desse semi-anonimato, tá? Vocês, se alguém falar uma merda, né, sei lá, ameaçar um aluno, uma colega, um colega aqui, vai estar vinculado o nome. Aí, se alguém fizer alguma merda muito grande, um crime, tá? Aí eu sim vou, a polícia, sei lá, eu disponibilizaria de, ó, o Gerson Vapo é o fulano de tal. Tá? Então, brinquem, sintam-se super à vontade para falar o que quiserem, só não cometam crimes por causa desse anonimato. Beleza? Avaliação. Deixa eu cuidar do tempo aqui, que eu vou me empolgando e vou me esquecendo. A avaliação, então, vai ser com base na participação nos debates orais, né? Nesses debates aí da segunda aula, que teoricamente era para ser nas quartas, e nos argumentos escritos. Tá? O debate oral vai valer 0,6 pontos, e o argumento escrito 0,4. Eu vou mostrar no próximo slide ali como é que faz essa divisão dos pontos, que fica mais fácil de vocês verem. Então, só para lembrar, de cada tema vale 1 ponto. E esse 1 ponto de cada tema, 0,6 vai ser pela participação no debate e 0,4 no argumento escrito. Por que o debate vale mais? Porque o argumento escrito só eu vejo. Tá? Eu tenho um arquivo aqui com todos os argumentos de vocês, tá? De todas as disciplinas que eu já dei, todo o semestre que eu já dei. Eu acho muito bacana, porque é importante vocês organizarem, sistematizarem esses argumentos de vocês, colocarem no papel ele de forma organizada. É ali que eu quero que vocês desenvolvam um pouquinho mais, não precisa ser muito, mas um pouquinho mais os argumentos de vocês. Só que esse argumento escrito fica só para mim. E o argumento do debate oral, as colegas de vocês todos e todas ouvem e ficam sabendo. Por isso que eu dou mais valor para ele, porque o argumento oral, o resto da turma também ouve e aproveita o conteúdo dele também. Tá? Só para destacar uma coisa, isso eu já tinha explicado para quem esteve lá na aula em março, mas lembrando, para participar do debate oral, tá? Só vai poder participar do debate oral quem assistiu à aula expositiva anterior, né, daquele tema. Então, para poder debater lá sobre igualdade, tá, e autoridade, vai ter que ter assistido a aula expositiva sobre liberdade e autoridade. Obviamente, como a gente tem agora essas ferramentas, vocês vão poder assistir depois, pelo YouTube, se a pessoa perdeu, né, por alguma razão. Mas vai ter que, como é que eu vou saber? Porque vai ter que responder o formulário de cada aula que eu vou mandar, que só vai conseguir responder assistindo a aula. Então, eu espero que a pessoa assista a aula e responda para poder daí participar do debate e, portanto, ganhar os 0,6 pontos. Para mandar os argumentos escritos, aí a pessoa tem que ter feito uma das duas coisas. Ou participado da aula de segunda, ou assistido, né, mesmo como se não participou da aula de segunda, pelo menos assiste o debate oral. Tá? E aí eu vou criar uma forma ali da pessoa se manifestar também e mostrar que ela está assistindo o debate para daí poder participar da aula, mandar os argumentos. Apesar de que agora não tem porquê, né? A pessoa poderia assistir depois, mesmo quem perder a aula de segunda pode assistir a aula no YouTube, então fica até mais fácil isso, tá? Mas é condicionado, só entendam disso, porque é importante que vocês ouçam, né, a proposta de cada tema, a provocação, aquele mínimo de conteúdo comum, para que os debates, os argumentos tenham um mínimo de conteúdo e estejam relacionados com a proposta da disciplina, porque senão já teve casos aí onde os argumentos ficavam nada a ver com o que a gente estava debatendo. Alguma dúvida aqui sobre a avaliação? Quer dizer, deixa eu só primeiro mostrar isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui eu copiei, é um pedaço de uma planilha, eu tirei só os nomes, tá? Do semestre passado, aqui do segundo tema nosso, que eu tinha chamado sobre justiça. O controle de presença será por meio do fórum. Não tem presença, Stanley. Tá? Eu vou dar 100% de presença para todo mundo no final do semestre, para não ter que perder tempo ficar fazendo chamada. Tá? O meu controle de presença vai ser feito impedindo quem faltar uma aula de participar do debate ou de mandar os argumentos escritos. Então, vocês vão ter que participar, tá, do debate ou do argumento escrito, da aula expositiva ou do debate para poder enviar. Então, não preciso controlar a chamada, porque quem tiver muita falta não vai conseguir os pontos para ser aprovado. Então, automaticamente, já faz esse controle de frequência sem precisar perder ponto.
Isso vai ser por meio do Forms, exatamente. Eu vou mandar um Google Forms para vocês. Quem preencher, eu vou saber que ou participou da aula ao vivo ou assistiu o vídeo depois no YouTube. Tá? Aqui, deixa eu ver a minha flechinha aqui, meu mouse está aparecendo. Então, aqui é o tema 2, dia da aula. Aí, argumento pró-oral, né, no debate. Argumentação oral pró algum assunto. Pró, aqui, uma perspectiva sobre justiça. Se a pessoa só participou, só falou qualquer coisa, ela já ganha 0,1 no argumento, na primeira parte da aula. Aí tem 0,2 que eu dou com base no conteúdo, se foi bom o argumento ou não da pessoa que participou. Geralmente eu dou 0,3 para todo mundo aqui, tá? Em cada parte. A não ser que fale uma bobagem muito grande, né? Não faça o menor sentido. E depois, na segunda metade da aula do debate, vai fazer o argumento oral contrário àquele ponto inicial. Também, se só participou, só de falar já ganha 0,1, mais 0,2 pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo. Tá? Então, somando aqui esses dois argumentos orais, que cada um vale 0,3, dá 0,6. Tá? São os pontos da argumentação oral. Então, quem participar do debate, né, da aula de debate, tem que falar as duas vezes, não pode falar só uma, tá? Não vai ganhar 0,3 se falar só uma. Ou ganha o 0,6 completo ou não ganha nada. Tá? Então, se participar, ganha o 0,6 completo. No argumento escrito, aqui fica mais fácil de vocês verem. Ó. Eu vou ver, vocês vão me mandar argumentos também pró e contra, as perspectivas que a gente está trabalhando. Aí eu vou ver a qualidade do conteúdo. Ganha 0,1 pela qualidade do conteúdo pró, 0,1 pela qualidade do conteúdo contra, 0,1 pelo formato, que eu já vou mostrar para vocês qual é o formato, e outro 0,1 pelo equilíbrio, para ver se a pessoa está defendendo de uma forma equilibrada os dois lados. Aí somo 0,4, que junto com o 0,6 ali da participação oral, fecha um ponto de cada tema. Beleza? Um ponto, um tema, vezes 11 temas, 11 pontos, mais um ponto pela participação nos formulários, 12 pontos. Dúvidas, pessoal, sobre essa forma de avaliação? A pontuação, alguma coisa? Já estamos terminando, tá? Deixa eu ver aqui se alguém falou. Perfeito, maravilha. Então vamos lá, que eu demorei mais do que eu queria. Modelo para enviar os argumentos escritos, pessoal. Esse aqui que está na tela de vocês, mas ele também está no plano de ensino, tá? Está lá no final, no anexo. E eu vou botar também a cada atividade, eu vou colocar esse modelo, porque eu quero muito que você copie e cole isso aqui, pessoal, exatamente nesse formato. Ó. Argumentos positivos, ou a favor, ou contra, dependendo de cada tema, né, tem uma nomenclatura. Mas, sei lá, estamos falando de justiça, né? Uma perspectiva sobre justiça, perspectiva A. Então, vai ter o primeiro argumento defendendo a perspectiva A, o segundo argumento defendendo a perspectiva A e o terceiro argumento defendendo a perspectiva A. Depois, vão ter também 3 argumentos defendendo a perspectiva B. Tá? Só que eu quero que vocês comecem o argumento com o resumo do argumento. Dizendo, olha, acho que a justiça distributiva é boa por causa disso, né? Porque ela promove a igualdade. Beleza, tu apresentou de uma forma resumida. A justiça distributiva promove a igualdade. Aí me explica isso. Daí vai trazer um exemplo, dizendo, olha, quando a gente usa a justiça distributiva desse jeito, acontece tal resultado, e aí por isso a gente promove a igualdade. Ou vai trazer uns dados, vai dizer, ó, tem uma pesquisa tal que mostrou que quando a gente usa a justiça distributiva de tal forma, a gente promove a igualdade de tal forma. Ou vai trazer alguma citação, alguma relação com os textos que a gente vai ter sugerido em sala de aula. Né? Ou vai fazer uma análise crítica. Qualquer uma dessas coisas aqui, mas desenvolve um pouco melhor cada um dos 3 argumentos positivos e depois cada um dos 3 argumentos negativos. E lá no final, uma conclusão. Tá? Mas eu quero muito que vocês façam isso e se vocês puderem, para facilitar a minha vida, coloquem em negrito esse resumo no começo de cada argumento e depois, sem negrito, né, com a fonte normal, a explicação de cada argumento. Tá? E no final uma conclusão, tá? Do que vocês concluíram. Né? Pode concluir que uma perspectiva é melhor do que a outra, o equilíbrio é melhor, se ficou na dúvida, concluir que eu não sei. A conclusão que vocês chegaram depois de analisar os 2 lados. Tá? Isso é o que vocês vão me mandar por escrito, que vai valer 0,4 pontos.
e que vai ser 0,1 pela qualidade aqui dos 3 primeiros argumentos, pelo conteúdo, 0,1 pelo conteúdo dos 3 argumentos abaixo aqui, negativos, 0,1 se vocês seguirem exatamente essa forma que eu estou colocando para vocês, e outro 0,1 se vocês tiverem equilíbrio entre os argumentos dos dois lados. Tá? E a conclusão também. Então, é assim que vocês vão conseguir os 0,4 pontos dos argumentos escritos. Alguma dúvida, pessoal? Aqui acabou os slides. Deixa eu sair aqui. Alguma dúvida sobre isso? Nada? Então, pessoal, rapidinho, tá? Para também não tomar mais muito tempo de vocês, queria ver se vocês já conhecem essa ferramenta aqui. Não sei se isso aqui está tapando a vista de vocês. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Peço aí para quem puder, tá? Por enquanto é só um teste, não tem muito problema se alguém não conseguir. No celular, no computador, onde vocês estiverem acessando, acessem esse site aqui, ó, www.menti, M-E-N-T-I, que nem mentir, só que sem o R, tá? O verbo mentir sem o R, .com, www.menti.com. Quando vocês acessarem, não precisa cadastrar, não precisa fazer nada, tá? Só botar esse site, vai aparecer um espaço ali, uma barra, e é onde vocês vão colocar esse código aqui, ó, 22 33 59 9 de novo, tá? 22 33 599. Esse código aqui que eu marquei aqui para vocês. Tá? Beleza, já tem alguém aqui clicando no coraçãozinho, tá? Eu pretendo usar essa ferramenta aqui com vocês porque é uma forma da gente fazer uma aula um pouco mais interativa. E aí, quando eu passar aqui para o lado do slide, ó, vai aparecer para vocês essa pergunta, que é só uma brincadeira, só para a gente fazer o teste mesmo. Qual graduação você está cursando? Tá? Aí vocês marquem aí, e aí vai aparecendo, vocês estão vendo aqui, ó, vai em tempo real, vai aparecendo aqui as respostas de vocês. Deixa eu ver só o que estão falando no chat. Repete, qual o código? Posso sim. Ó. Se vocês olharem, o código e o site sempre ficam em cima aqui do slide. www.menti.com e o código é 2233599, tá? São 2 9s no final. Eu vou dar um tempinho aí para quem chegou depois, ver se consegue acessar. Não está aparecendo o navegador aqui no Zoom. Ah, não? Ah, sim, porque porque eu estou no outro. Peraí que eu esqueci de tirar, eu estava só naquele... Deixa eu mudar para cá. Agora sim, desculpa, eu que me atrapalhei. Agora está aparecendo? É isso aí. Beleza, acho que agora eu arrumei que eu tinha esquecido de mudar. Agora cliquei, veja, a gente tem 13 de ciência política, 3 de gestão de políticas públicas, 1 de relações internacionais, mas eu botei, todos que eu botei aqui, eu vi lá na plataforma da UNB que a gente tem alunos e alunas, tá? 2 de história, sei que a gente tem um de museologia, um de direito, tem ciências sociais, tá? Então, essa é a plataforma que eu pretendo, repete o código, repito, sim, 22 33 599. 22 33 599. Isso, o Clark Kent já botou aí para vocês no chat. Tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, eu pretendo usar bastante essa ferramenta aqui para a aula ficar mais interativa, mais interessante para vocês. Só uma última pergunta, vou passar para o próximo slide, tá? Se alguém não respondeu, não tem problema. Queria saber se você já cursou alguma disciplina com esse professor. Eu, Maurício. Sim, não, e se alguém já cursou mais de uma, pode marcar também 2, tá? Não tem problema. Só para eu ter uma ideia. Tá, pessoal? Então a ideia é a gente usar essa plataforma, tá? Durante a aula, só que tem um problema. Essa plataforma do Menti, ela não grava o nome de quem está respondendo, então eu não consigo saber quem participa ou não, ela é anônima. Tá? Até tem como botar o nome, mas aí tem que fazer cadastro, não é muito legal. Então a ideia é usar essa plataforma para a gente ficar brincando durante a aula, tá? Para fazer perguntas para vocês poderem ver. E acho que é muito bacana para a nossa aula, e especialmente essa coisa da parte anônima,
Porque, sei lá, né, eu sei, por exemplo, que a gente tem, geralmente, pelas aulas, pelas turmas que eu tive, tá? Por exemplo, eu dava aula durante as eleições, né, as de 2018, e tinha uma maioria que era contra o Bolsonaro, tá? Eu tive vários alunos que se manifestaram, defenderam. Tive um lá que era super, ia com a camiseta do Bolsonaro, inclusive, na aula. Tá? Mas tem gente que pode ficar meio assim, né? Vai ver que a turma toda pensa diferente, e aí a pessoa fica constrangida de falar. E aqui essa parte do anônimo também poder participar, a pessoa pode dizer, não, eu sou Bolsonaro, eu sou, sei lá, radical de outro lado, qualquer coisa. Seja qual for a ideia que a pessoa tiver, a pessoa tá, né, como eu disse, com responsabilidade. Aqui não vou permitir que ninguém cometa nenhum abuso, tá? Mas é possível a pessoa se manifestar sem ser julgado pelo grupo, né? Depois eu vou comentar com vocês, tem estudos que mostram a diferença de como a pessoa se manifesta em público ou de forma anônima, né? Teve uma pesquisa, acho que foi na USP, que fizeram, perguntaram para o pessoal quem é que tinha religião ou frequentava religião, acho que, sei lá, deu menos de 10%, alguma coisa assim, de 10% dos alunos disseram que tinham alguma religião ou praticavam alguma religião. Quando foram fazer a mesma pesquisa de forma anônima, deu 60% que praticavam, porque a pessoa ficava constrangida de afirmar isso em público. Tá? Então a ideia aqui é eu conseguir que vocês falem coisas que talvez vocês não falassem na aula se tivesse que levantar a mão e falar na frente de todo mundo. Então acho importante essa ferramenta por causa disso. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela com vocês, beleza? Foi só um teste. Tá? Essa mesma pergunta eu vou colocar para vocês. Já estamos terminando, tá, pessoal? Não se preocupem. Deixa eu só sair aqui da tela cheia. O que está fazendo aqui? Exit. Pronto. E aí eu vou passar para vocês agora uma última coisa, que é um link, tá, do Google Forms, que vai ter essas mesmas perguntas que eu fiz para vocês, só que agora vai ter, vocês vão colocar o nome de vocês, e-mail, tá? Esse link que eu botei agora no chat aqui, tá? Vocês vão colocar lá. Por enquanto é só teste para quem nunca usou o Google Forms e se acostumando. Tem algumas perguntas lá sobre, são 15 perguntas, tá? Mas bem curtas, quase todas objetivas. Não é obrigatório, não vale nada, é só mais para eu ter uma ideia, conhecer vocês melhor. Quem puder responder, eu agradeço. Especialmente para eu saber como é que vocês viram a aula de hoje, se me ouviram bem, se me viram bem, se viram os slides, como é que vocês estão acessando, celular, computador, 3G, rede de casa, tá? Para eu poder entender, ver se vocês têm alguma coisa para falar aí sobre a aula, que vocês queiram sugerir, algum problema. Tá? Aí fica aí, vocês respondam quando vocês tiverem tempo. Se puderem responder agora, melhor. Se não quiserem responder agora, podem responder depois, não tem problema. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia das ferramentas que a gente vai usar aqui na aula. Tem um outro lá, um quadro branco do Google, do Jamboard, não sei se alguém já usou, quero ver se a gente começa a usar também, mas vai ficar mais para frente, porque eu ainda não consegui me familiarizar. Beleza, pessoal? Alguma questão que vocês queiram falar? Por mim, era isso. Tomei bem mais tempo do que eu imaginava na aula de hoje, era para ser mais curta. Mas que bom que a gente falou bastante, que teve bastante assunto. Tricolor 3-0. Ó, já tem até puxa-saco aqui. Maravilha, gente. Você é tão bom que eu vou fazer mais a matéria 5 vezes. Valeu, De Arrascaeta. Pena que tu é flamenguista, De Arrascaeta. Esse não é o tricolor, não? Porra, então perdeu aqui. Já anotar o tricolor 3-0, já está reprovado aqui. Beleza, pessoal? Não se preocupe com as brincadeiras de futebol, tá? É só brincadeira, não leva a sério. Já ia ganhar ponto aqui, perdeu. Obrigadão, Pedro. Tá, pessoal? Pensem nesse negócio aí de usarem outro nome, tá? Se é o outro tricolor, pelo que eu sei, foi 1-0 o último jogo que o tricolor teve, né? Pelo menos o que eu acompanhei. Eu gostei que ganhou do Inter ontem, né? Mas o tricolor carioca, eu tô gostando dele, ganhando do Inter e perdendo pro Grêmio. É assim que tem que ser. Fala Rock Lee versus Gaarra. Meu Deus do céu, vou tomar um baile pra esses nick de vocês. É o do Bahia? Massa, Bahia massa. Eu gosto do Bahia também. Tacos. Meu Deus do céu, gente. É isso que eu tô falando. Peguem leve com os professores, gente. Eu vejo cada coisa aí que não faz parte do meu mundo. Vou ter que aprender muita coisa aí para entender o que vocês estão falando. Alguma questão aí, pessoal?
Quem não quiser, tá liberado, vai embora. Gente, outra coisa, tá? Assim como eu fazia na aula, tá? No presencial, não precisa me enganar que tá aqui, que não tá prestando atenção. Eu não fico olhando, é muito nomezinho aqui para eu ficar cuidando. Eu não fico atrás de ver quem é que está acompanhando ou não. Eu adoraria que o máximo de pessoas participassem. Eu vou fazer aquela verificação pelo Google Forms, lá pelo formulário, para saber quem participou ou não, tá? Mas não, para mim não precisa fingir, não percam tempo disso, não tome o meu tempo, nem percam o tempo de vocês fingindo nada, participa quando der para participar, não tem estresse mesmo, tá, pessoal? Já disse, na próxima aula eu vou falar mais, de que eu entendo vocês, se vocês tiverem que trabalhar, fazer outra coisa, fazer trabalho de outra disciplina, se quiserem namorar, se quiserem dormir, se quiserem ver TV, vão curtir a vida aí também, que é bacana, e eu não julgo ninguém por causa disso. Nenhuma questão, pessoa mais querida parabenizar pela sua proposta, para fazer uma alternativa de nada, Stanley. Imagina, e só lembrando, tá, pessoal, eu já estou aqui desde março dando aula virtual, pegando essas ferramentas, né, pedir dica para meus irmãos mais novos, dizendo, oh, me ajuda a achar a ferramenta, pesquisei para achar isso aqui. Então peguem leve com os professores de vocês, vai ter gente, vai ter um monte de professor que vai estar filmando o teto lá, que só vai aparecer a testa, o cara não vai conseguir saber, não vai ouvir, não vai ter um monte de problema, tá? Peguem leve com esses caras, com essas caras, sei lá, com os professores que tenham mais dificuldade, tá? Porque não é fácil, tá? Para eles também. Eu que agradeço a participação de vocês, que bom, espero que vocês se empolguem e abração para todos e todas. Se empolguem aqui com a turma, vamos participar aí, ó, bota essas imagenzinhas aí que o Patrick de Salto Alto já colocou. Agora que o Patrick, eu achei que era o nome quando eu comecei a ler. Agora que eu entendi que é o personagem lá. É Toys. Maravilha, gente. O nome do site agora que eu vi esse é Toys, acho que é do Neymar, né? Pelo que eu sei, esse negócio do Toys. Beijo, Maurício. Beijo, Patrick de Salto Alto. O Estado é nós. Eu tentei ser malandro lá. Queria parafrasear lá o Luiz XIV, que disse o Estado sou eu. E botei o Estado é nós, com Z, para ser malandro. Mas agora eu pensei que podia ter feito o Estado é Toys. Ia ficar melhor ainda. Tá, mas depois eu vou disponibilizar o link lá para o Estado é Toys. Talvez fique melhor. Tá, mas eu vou botar o link para o vídeo da aula de hoje, aí vocês já irem acessando lá o canal para verem onde que as aulas vão ficar disponíveis. E qualquer dúvida, por enquanto, por e-mail, pelo Google Sala de Aula, tá? E assim que tiver disponível lá o Aprender também, eu passo para vocês. Quem quiser, outra coisa, tá, pessoal, também que isso nos permite eu perdi um tempo do caramba, que eu moro longe, eu moro no Jardim Botânico, me deslocando e tinha coisa depois das nossas aulas, então eu vou ter mais tempo aqui depois. Então, também, quem quiser ficar trocando ideia depois das aulas, tirando dúvida, eu consigo ter mais disponibilidade também. Então, não se preocupem. Quem quiser ir embora antes, quem não quiser vir, não precisa nem vir, mas quem quiser também ficar depois trocando uma ideia, ou tirando dúvida, fazendo pergunta, a gente tem essa possibilidade. Falou, galera. Bom semestre para vocês mesmos aí, né? E boa sorte com todas as disciplinas. Espero que dê tudo bem. E se puderem também ajudar, né, os colegas que ainda não estiverem conseguindo acessar, deem dicas aí para todo mundo. Se quiserem passar dicas aí das ferramentas para outras disciplinas de outros professores, fiquem à vontade. Se tiver algum professor que quiser também dica, quiserem passar meu e-mail aí para ver se eu consigo ajudar, pode mandar. Beleza, turma? Vamos ver, lá no Projeção sempre tem uns 2 ou 3 que ficam aqui depois da aula acabar, e eu fico perguntando, aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? A pessoa não responde, que as pessoas vão assistir Netflix lá e esquece o negócio ligado aqui e me deixa achando que tem alguém falando comigo. Homem cis de gola polo. Acho que vai ser engraçado esse negócio aqui. Ai, que massa. Julinho Domado. Nossa, tem os flamenguistas aqui. BH27, Gerson Vapo. Tricolor 3x0 é o Bahia. É o 3x0 no Flamengo, por isso que vocês... Agora que eu entendi. Valeu, Larissa. Agora que eu entendi. Velho que é lerdo. É verdade, né?
Quarta tem Fly Grêmio. Putz, é mesmo, né? Depois da aula. Vamos ter que terminar logo a aula pra gente preparar para assistir o jogo. Eu tava pensando, bizarro, né? O negócio do Jesus lá, o cara teve mais títulos do que derrotas. E as 4 derrotas dele, deixa eu ver se eu lembro. Uma foi do Emelec, se eu não me engano. Eu não sei se era Emelec na Libertadores, acho que foi um dos primeiros jogos dele. Que depois ele superou, porque ele se classificou. O 3-0 do Bahia. Teve, acho que foi 3 ou 4 do Santos, né? Mas era o último jogo do campeonato, também foda-se perder depois de já ser campeão. E a derrota pro Liverpool, né? No Mundial, acho que foram esses 4. Então a do Bahia acho que foi a verdadeira derrota, né, do Flamengo, né, que valia ponto, que estava valendo mesmo e que não foi recuperada depois, que nem a do Emelec, e não foi contra o campeão mundial, que é o caso do Liverpool, né. Então, cara, foi foda mesmo, né? Graças a Deus que foi-se embora. Que alívio. Maravilha. Senão, imagina esse futebol se continuasse desse jeito, ia perder a graça. Esse Domenech aí veio para trazer graça para o futebol. Agora que eu vi o resto, o Julinho Domador de Dragão. Vou até torcer pro Grêmio contra o Fly na quarta. Passa, valeu. O Bahia. Eu que agradeço, professor. Vai lá. Gerson, vai lá. Abração, cara. Mais alguma questão aí, pessoal? Tô com o Bahia, o Julinho Domador de Dragão e o JV Hobby. Falou, Gerson. Falou, Bahia. Abração aí. Valeu pela participação, gente. J é o João Vitor, né? Se eu não me engano. Tem algo mais que eu possa ajudar aí, João Vitor? Deixa eu parar a gravação aqui. Yes.